Hey, Web3! Salve, salve! Seja bem-vinda ao Bloco Café 58. O episódio de hoje finaliza o especial CBDC com um painel de discussão que reuniu 5 profissionais do ecossistema e que, de alguma forma, estão envolvidos com o tema CBDC, especificamente ao Drex, a moeda digital do Banco Central do Brasil. Uma excelente maneira de integrar todos os episódios anteriores deste especial e pensar como será o futuro com esse novo dinheiro programável. Bom, eu já vou logo chamar a vinheta que hoje o bloco está cheio. Tudo pronto por aí? Então pegue um café e vamos falar de CBDC. Este bloco começa logo depois da publicidade. Você conhece a Zcash? Um protocolo fundamentado sobre uma tecnologia mencionada por Satoshi Nakamoto, que na época ainda não se tinha estudos e não foi implementada em seu projeto. A Zcash nasceu dessa visão: manter a privacidade de seus usuários com a criptografia de mais alta tecnologia. Pioneira em Zcase, a prova de conhecimento zero criada pela Zcash das transações rápidas, baratas e alto nível de segurança. Acreditamos que a privacidade é importante e deve ser uma escolha do usuário e não algo imposto. Aqui, você tem consentimento de quando e para quem quer revelar seus dados. Venha conhecer a comunidade Zcash Brasil no Discord e aprender mais sobre privacidade e segurança. Sigam nas redes sociais para mais informações. @Zcash Brasil com Z. Privacidade é liberdade, privacidade é normal. Olá, você que pousou no Bloco Café. Se essa é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade para curtir um jazz no podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Eu sou o iSoulSerials e estamos prestes a decolar com o especial CBDC, que durante o mês de outubro nos leva a uma jornada pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais. Neste especial Bloco Café CBDC, vamos explorar as perspectivas dos principais pilares nesse cenário. Nas primeiras 4 semanas, convidamos profissionais para pilotar a nave rumo à tecnologia, privacidade, indústria e até ao próprio Banco Central do Brasil. Para aterrissar com chave de ouro, o especial Bloco Café CBDC vai reunir todos esses elementos em um painel de discussão. Nosso objetivo é fornecer ao público um conteúdo repleto de informações valiosas e com a máxima qualidade. Um material gratuito que a população poderá usar como fonte de estudos sobre um tema crucial que, ao que tudo indica, irá revolucionar o futuro dos pagamentos. Dado ao peso dessa iniciativa, o Bloco Café não poderia ficar sozinho nessa jornada. O especial Bloco Café CBDC conta com o apoio incrível da Zcash Brasil e tem parcerias de mídia com a Modular Cripto, Bolha Cripto, BeIncrypt, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Juntos, estamos prontos para decolar nessa aventura pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais. Passageiros e passageiras, afivelem seus cintos, que levanta voo agora um bloco do especial Bloco Café CBDC. E esse é o último programa do especial CBDC que recebe profissionais do ecossistema para discutir o Drex. Eu estou bem animado com esse espaço e já quero saudar essas mentes brilhantes presentes aqui, como o Casta do canal Casta Cripto, Cláudia Mancini do portal Block News, Nicole Discante da Fireblocks e Bruno Muniz do Banco Inter. E para mediar esse painel, quero convidar a Aline Fernandes do BeIncrypt Brasil, uma parceira do especial Bloco Café. Aline, eu já quero passar o microfone para você. Obrigada por essa honra. Um prazer enorme ter você aqui e também o BeIncrypt como parceiro desse especial. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Obrigada, Bloco Café. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada pelo convite. E obrigada por me colocar no patamar de mentes brilhantes. Eu tô só no início aqui, tô só engatinhando. Eu conto com vocês para seguir aí nessa toada de educação. Obrigada, Muniz, Nicole, Casta, Cláudia. Então vamos lá. Gente, a gente sabe que hoje são 130 países no mundo, cerca de 98% do PIB, estudando CBDC. Mas de fato a gente só tem 3 países que implementaram, que é Nigéria, Bahamas e Jamaica. Diante disso, a gente tem hoje um piloto aqui no Brasil, que o Banco Central batizou de Drex, e a gente está bem, eu acho que o Brasil tem uma agenda tokenizada bem avançada. Eu queria escutar cada um de vocês, as primeiras impressões de hoje, do que está rolando no mundo, para a gente entrar dentro do ecossistema brasileiro e contar
o que o Inter está fazendo, por exemplo, no Lift, o que a Fireblocks, o Casta, que é um educador, a Cláudia, que cobre o setor também. Então eu vou começar aqui, ladies first, vou começar com a Nicole. Nicole, obrigada. Então conta um pouco mais pra gente como você está vendo essa visão de mundo, né, desses dados de CDBC e como que a Fireblocks está olhando para tudo isso. Certo, um prazer estar aqui, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Aline, por mediar esse painel. Boa tarde aos meus copanelistas. É um prazer falar sobre esse assunto que realmente eu acho que além de interessantíssimo, a gente fica numa posição muito de vantagem de estar podendo falar e refletir sobre esse assunto nesse momento inicial, né? Que vai impactar as futuras gerações, sem dúvida. Então, assim, eu também, mais uma vez, acho que estou numa posição privilegiada por estar na Fireblocks, que é uma empresa global que tem atuado bastante em outros projetos de CBDC ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente suporta indiretamente, a gente não está em nenhum dos consórcios diretamente, né, dos 14 consórcios que foram aprovados no piloto do Drex, mas a gente foi subcontratado por alguns participantes, então a gente consegue acompanhar os projetos através do andamento desse projeto piloto brasileiro pelos nossos alguns clientes. E um caso que eu tive alguma interação na Fireblocks que eu achei muito interessante de CBDC foi o caso da Austrália, que é por... Ixi, caiu. Tudo bem, a gente volta com a Nicole. A gente pode escutar a Cláudia, que é comunicadora, que está dentro desse ecossistema. A gente vai para o Muniz e vai para o Casta, para a parte educacional mesmo. Tudo bem? Pode ser, gente? Pode. Claudinha, posso passar a bola para você? Lembrando, então, que a gente estava falando de 130 países já, só que 3 estão implementando, 98% do público global de olho na CDBC. Conta mais aí pra gente. Bom, antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Tô super bem acompanhada aqui nesse painel, hein? Só tem mentes brilhantes mesmo. Eu também, tô que nem você, Aline. A gente que é jornalista tá só aprendendo aqui, mas tudo bem. Bom, eu queria até, assim, fazer um pouco uma recapitulação dessa questão das CBDCs. Quando eu comecei a entrar nesse... Eu sou safra 2019, né? Até cheguei um pouco mais tarde do que, acho que o Casta, enfim. Naquela época, a gente falava de CBDC, mas a gente via CBDC uma coisa um pouco mais para frente, sabe? Não era uma coisa... Eu não sei se alguém imaginava que em 2023 a gente já está nesse estado em que a gente está hoje. E isso foi acelerado, acho que basicamente por 2 motivos. O primeiro deles foi o anúncio do então Facebook de que teria uma moeda e uma carteira digital para pagamentos. Aquilo foi um super auê, para quem não estava no mercado ou não lembra. Aquilo foi uma enorme auê, porque assim, é uma empresa global que se juntou com outras empresas globais dizendo, eu vou ter uma carteira, não vou precisar de banco central e vou tocar minha vida. Aquilo foi um super alerta. E depois teve a China logo em seguida dizendo, então, eu tô prestes a lançar, tá? A minha moeda digital, vou começar os testes, vou começar já o piloto. Eu lembro que eu fui num evento em novembro de 2019, foi em Málaga, e eu lembro que assim, essa era a grande discussão, a questão principalmente do Facebook e a questão da China e o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Eu acho que teve até uma pessoa do Banco Central Europeu que falou assim, olha, isso tudo é uma árvore no meio da floresta, era tão novo tudo isso, mas, de qualquer maneira, isso tudo acelerou o processo, né? E aí os bancos centrais começaram a estudar isso assim, como uma coisa talvez mais necessária. E aí, eu acho que o Brasil tem, né, a gente sempre repete isso, o Brasil tem um histórico de inovação bancária que acho que começou lá atrás com a nossa questão da inflação, quando era uma coisa incontrolável, e aí foi indo, chegamos no Pix, enfim. E acho que a gente está bem posicionado hoje, porque o interessante do projeto brasileiro não é só que a gente está falando de uma CBDC, ele faz parte de uma cadeia de ações, de acontecimentos. Então, você tem um sistema de pagamentos instantâneo, que é o Pix. Aí você tem um Open Finance, em que você vai ter toda a sua vida financeira aberta, né? Você poderá ter toda a sua vida financeira aberta e num super aplicativo, né? Que essa é a ideia. E você vai conseguir ter uma ideia de tudo que as instituições financeiras podem oferecer para você, inclusive ativos tokenizados, e aí para tudo isso, você que é pessoa física, você vai ter o Drex para poder movimentar tudo isso com muito mais eficiência e custo menor. Para você que é empresa, você tem ali em cima
as operações financeiras de grande porte, que são entre as instituições financeiras, os bancos e as grandes empresas, também correndo de uma maneira muito mais fácil e muito mais eficiente. Então, eu acho que o interessante do projeto brasileiro é isso aí. Assim, eu tenho acompanhado um pouco a questão do euro digital, ele tem um caminho um pouco diferente, né? As outras moedas, elas não é só o euro, mas elas têm todas, cada um tem o seu, tá todo mundo tentando achar um lugar para o CBDC, né? Onde é que tá pegando? Onde é que me aperta o calo? E onde é que eu enfio esse bicho aqui? O nosso projeto, eu acho que ele tem esse ponto interessante de conexão de várias fases de um processo financeiro, né? De busca de mais eficiência, esperamos de maior inclusão também, né? Esse discurso também está sendo muito usado pelo nosso Banco Central, né, Cláudia? A questão de baratear custos, né? Tirar alguns intermediários, não as instituições financeiras, e a questão da inclusão, né? Muniz, fala um pouco como que você está vendo hoje a questão da CDBC, que a Cláudia tocou nesse ponto mesmo. Eu cheguei ainda depois, né? Cheguei no final de 2021 nesse mercado. Venho do mercado acionário tradicional, e eu lembro que quando eu migrei para o cripto, eu escutava também muita gente. E aí, você virou piramideira? Também existia um preconceito muito grande com o mercado de cripto, então também ficou uma mistura de CDBC, ser cripto, não ser cripto, né? E com os grandes reguladores querendo monitorar o mercado que nasce descentralizado, que é a essência, por exemplo, do Bitcoin, também virou uma polêmica sem fim. Agora eu acho que a gente está entrando nessa toada aí de estudos mesmo, de empresas sérias, de grandes players também do mercado. Isso é importante para trazer credibilidade para a sociedade. Já teve pessoas que falaram para mim, você está escrevendo muito de CDBC, porque eu sou purista. Eu falei, segue na sua vida de peer-to-peer, não tem problema. Ele é o regulador, ele vai querer te monitorar. Você espera o quê do regulador? Um tapinha nas costas e fala, vai lá, amigão, negociar seus bitcoins que a gente não quer nada. Não dá, né? Então, só que eu também penso uma coisa. Como que você vai mostrar a sua evolução do seu patrimônio, por exemplo, pro fisco, se você não está declarando? Sabe, são várias questões. Muniz, fala então um pouco, desde quando você está nesse mercado, e como que você está vendo essa evolução aí, dessa linha que a Cláudia contou um pouco de como estava e como é que está hoje. Então, obrigado, Aline, obrigado, Ai, primeiro, por essa oportunidade aqui. Muito legal participar desse painel. Tenho escutado aí os outros episódios que rolaram no Bloco Café, e muito importante esse papel de educação e disponibilizar as informações de um jeito mais palpável. Então, trabalho no Inter, na equipe de tecnologias emergentes, e o Inter, no caso assim, eu desde 2017 entrei assim em cripto naquele boom, né, da bolha de 2017, mas o Inter tem estudado a tecnologia desde 2019, e a gente viu assim que como instituição financeira é muito importante, assim, a gente é uma instituição financeira com uma veia tech forte, então é importante a gente explorar, mas dar grandes passos juntos com os reguladores. Quando a gente viu que o Bacen estava disposto e né, carregando o lift ali vários projetos interessantes, a gente viu que trouxe tanto a indústria tradicional quanto a indústria DeFi, né, ali com Aave e outros protocolos. A gente viu que fazia muito sentido a gente ingressar no piloto da CBDC, e então a gente foi um dos 16 selecionados ali dentro, e tenho visto de um jeito muito positivo, tanto algumas CBDCs no mundo, vejo com um lado mais positivo do que negativo, mas principalmente com o do Brasil, porque eu acredito muito que a gente vai virar um case para outros países implementarem, porque é uma tecnologia nova, então assim, pensa nos grandes países, existe um receio em implementar um pagamento instantâneo, que aqui no Brasil a gente implementou há muito tempo, né? O Pix acabou tornando um case mundial aí, mas é uma tecnologia que envolveu alguns riscos, né? Você dá tanta fluidez para a economia, né? Agora falando assim com o chapéuzinho de economista, como é uma coisa muito orgânica, essa tecnologia ela tem que ser testada e passar por vários estresses, até porque o Banco Central ele tem que agir ali como estabilizador, né, da nossa economia. Mas então a gente tem participado, os testes estão caminhando muito bem, a gente vai começar agora a parte de privacidade, que também é muito importante, né, pro piloto todo se conceder como algo bem sucedido. Eu acho que a etapa de privacidade tem que ser feita assim com um checkmark muito forte,
E, assim, acho que o que eu dou de recado aqui é que, igual as tecnologias, né, há muito tempo atrás, por exemplo, pensar em Facebook, quando ele existiu, quando ele foi lançado, não existia uma LGPD, né? Bem, como que eu trato esse monte de dado que eu tô tendo aqui, etc. Conforme as coisas vão ganhando volume, a gente precisa de mais, de mais regras, mais pessoas e tal, para conseguir, assim, coordenar toda essa operação. E eu acho que é isso que está acontecendo com o cripto agora, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Agora a gente precisa dar uma carcaça mais robusta para esse ecossistema, para ele conseguir suportar tanta liquidez, porque no mundo existe muita liquidez que está fora, né? Está off-chain. A gente precisa trazer ele on-chain de um jeito que esteja seguro. Boa, Muniz. A questão, né, que a gente estava falando, a tecnologia, na verdade, ela chega antes. Depois a LGPD demorou mais de uma década para implementar. Então, é isso, é ir testando. Ni, eu acho muito legal o caso da CDBC da Austrália. Eu vou passar para você antes da gente ir pro Casta, que o Casta já volta também com uma visão educacional pra gente fantástica, que eu adoro ouvir. Legal. Obrigada, gente. Desculpa, eu tava, assim, fiquei perdida no meio da fala. Então, vocês ouviram que eu tava dando o caso tem 2 casos que eu acho que são públicos da Fireblocks de participação, que é o de Tel Aviv e o da Austrália. E o da Austrália, ele já foi até um caso que já teve transação bem sucedida com a subsidiária do National Australia Bank com a subsidiária neozelandesa. Então foi uma cross-border transfer, já uma transferência transfronteiriça, né, bem sucedida, que num SWIFT normal levaria provavelmente 1 a 2 dias para liquidar. Foi liquidada em segundos entre países. Então, esse acho que é um caso emblemático de sucesso. Existem outros também que eu acho que estão vindo aí. O Brasil também já tem casos de transferência dentro do piloto, né? Tiveram já, acho que mais de 500, mas ainda dentro do país. Então, não é a transação transfronteiriça como lá foi, né? Então, existe essa diferença. Mas eu acho que tem bastante coisa caminhando. A maioria dos países tem alguma coisa, algum estudo. Então, assim, eu acho que isso daí é uma tecnologia, gente, que ela é irreversível. Eu acho que o que a gente ainda não sabe, ainda é cedo para dizer, é o quanto esse Acho que na linha que o Muniz estava falando, eu também sou muito entusiasta. Eu acho que tem ainda, sem dúvida, o pontapé inicial da CBDC, ela é um lado da cadeia para trazer a fazer esse ecossistema on-chain florescer. E para isso precisa de alguns outros pilares, como na minha visão, por exemplo, a identidade digital soberana é um componente muito relevante também para fazer isso florescer. E aí uma nova pernada seria a tokenização mais generalizada dos serviços financeiros, mais para varejo, né? Então, eu acho que isso é uma perna, você ter liquidação on-chain, né? Não ter que sair fazer um Pix ou uma transferência fora do mercado, da rede de blockchain, sem dúvida nenhuma é uma integração muito mais nativa. E isso vai, sem dúvida nenhuma, a gente acha que vai ter aí, eu tenho dito, e falei isso recentemente, até a mídia pegou também, que eu defendo que acho que, assim, independentemente de termos sucesso ou não no uso desta tecnologia para resolver as dores que a gente está imaginando que vai resolver, que é basicamente o DVP, né? Não é tanto a transferência interna interbancária que se a gente do sistema de moeda, que se a gente tem o Pix, né? Mas algumas outras questões relacionadas à possibilidade de você incluir condições numa liquidação já pré-estabelecidas no smart contract, né? E também de você ter a liquidação atomizada numa mesma operação já contra a transferência de propriedade. De novo, isso vai passar seja Detran, no exemplo do carro, seja algum órgão de propriedade, por exemplo, hoje que é o cartório que faz a transferência do direito real, das propriedades reais, isso também ainda é uma dor. Então, assim, eu acho que ainda tem muitos outros componentes que vão ter que andar junto para a gente chegar lá onde a gente sabe que o potencial pode chegar, né? Eu acho que a gente está caminhando e, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento do Drex ainda nessa fase de piloto, que, mais uma vez, a gente também brinca lá nos grupos, né, de pessoal que está se envolvendo mais. Ainda não existe, né? Existe o piloto, que é um teste, não é ainda algo que a gente já
Também, às vezes, a própria forma como a gente fala, o pessoal que tem menos contato pode achar que já existe algo em circulação. Como você falou, são 3 países que, de fato, já tem alguma coisa, de fato, em prática. E é muita informação, né, gente? É isso que o Bruno também colocou, a Cláudia falou, cara, comecei em 2021, de repente veio, eu não imaginava, ela fez essa pergunta quando caiu essa conexão. Vocês imaginavam, em 2023, a gente está nesse nível, né, de avanço tecnológico e tal? Então, Casta, eu queria, aproveitando isso, você que trabalha com educação, né, que educa pessoas, como é que você lida com essas inovações tecnológicas dentro da sala de aula? O que seus alunos trazem para você? Quais são as dores que você sente para tratar desse ecossistema tão novo? E como que você conversa, né, de uma forma que a gente fala mais didática mesmo para que as pessoas... Porque é muita novidade, a gente está falando, é muita coisa tecnológica, é CDBC de varejo, é CDBC digital. A gente já tem uma polêmica que a gente vai trazer sobre o Drex não é uma moeda, é uma plataforma. Então, é tanta informação, né, gente? Então, Casta, conta um pouquinho pra gente dessa sua vivência e dessa sua experiência. Numa perspectiva educacional, né, eu sempre tento, quando a coisa fica muito complexa e a gente começa a se perder em siglas, em termos e tecnicismos, dar um zoom out, tá? E olhar a coisa de uma maneira mais ampla, e que normalmente isso simplifica o seu entendimento. Quando a gente fala de CBDC, por exemplo, muita gente está associando a emergência das CBDCs na última década ao fenômeno das criptomoedas. Mas, na verdade, as pesquisas de governos sobre digitalizar moedas já datam desde os anos 90, há 30 anos atrás. Um dos primeiros marcos foi um projeto do Banco da Finlândia, né, do Banco Central da Finlândia, chamado Avante, onde eles tentaram implantar um sistema de pagamento digital, que era offline, mas que toda a liquidação e todo o processamento era digital, como uma extrapolação do sistema de cartão de crédito. Foi um experimento interessante, né? Não foi para frente, mas desde então a gente sabe o seguinte: governos, desde que a internet começou a ser instalada do ano de 83 para frente, governos já levantam a possibilidade de que um dia no futuro cédulas de papel poderiam ser aposentadas. Okay? Porque existe um grau de ineficiência quando você tem que fazer todo o processo de imprimir o papel, ter a casa da moeda, quando isso poderia ser substituído por um processo puramente virtual. Nós, como humanidade, tá? Nós temos historicamente substituído meios analógicos por meios digitais. A gente fez isso com as fitas cassete, a gente fez isso com a máquina fotográfica, a gente fez isso com o equipamento de som. Tudo aquilo que a gente consegue tirar do analógico e colocar no digital e funciona, a tendência é que nós não voltemos atrás, a não ser por saudosismo, né? Vai ter uns caras que vão querer escutar uma vitrola em casa, uma música clássica. Você tem, a galera que gosta. Eu tenho vitrola. Mas no geral você vai botar um Spotify com um fone e vai tocar aquela coisa de forma digital. Você não tem mais CD, você não tem mais cassete. Então, em termos de tendência humana, é natural que, se nós nos acostumarmos com o dinheiro digital, que envolve menos manejo analógico, que nós, como um todo, vamos evoluir nesse sentido. O que acelerou esse processo? E aí é um ponto importante de compreensão. Tem um estudo do Bank of International Settlements, o BIS, né? O Banco dos Bancos, né? E ele fala o seguinte, que eles mapearam todos os discursos de bancos centrais ao redor do mundo sobre moedas digitais de bancos centrais. E eles viram uma coisa: a quantidade de bancos centrais se manifestando sobre o assunto aumentou drasticamente após a pandemia 2019. Não só aumentou drasticamente, como também o discurso ele pivoteou de um discurso majoritariamente pessimista e reticente para um discurso majoritariamente otimista e proativo. Então, nós tivemos essa questão da pandemia. As cédulas eram um vetor de transmissão do vírus. E nós tendemos a parar de usar cédulas. O fenômeno da descedularização, né, ou do fim do cash, né, do dinheiro vivo, ele foi acelerado pela pandemia. E agora tem uma visão geral de que, olha, quando a gente pega uma economia e digitaliza ela, tem esses benefícios, mas tem outros que nós estamos começando a sondar e a perceber. Um deles uma economia programável é muito mais do que só facilitar o tráfego de uma cédula.
Eu posso criar sistemas econômicos automáticos que funcionam 24/7. Eu posso automatizar o Detran, eu posso automatizar o mercado imobiliário, eu posso pegar os títulos de tesouro direto e negociar esses títulos direto na carteira do CPF de um cidadão, sem intermediários, e isso começa a abrir possibilidades que esses governos ao redor do mundo estão explorando em maior ou menor grau, e concordo com o que os colegas falaram aqui, né, que nesse sentido o Brasil é um dos casos mais avançados, porque o Brasil não pensa só em digitalizar para facilitar pagamento. A gente já tem o Pix, é um sistema digital de liquidação automática que intermedia pagamentos. Você não precisa de blockchain para fazer um Pix. Mas se você pensa em tudo que já foi feito em blockchain, aproveitar isso para você ter um Pix programável, e o Detran roda no Pix, os imóveis são vendidos no Pix, você escaneia um QR Code, dá a chave do carro e pronto, o carro está vendido, a documentação já é passada de um lado para o outro, e isso é legal. E aí tem uma convergência entre a aceleração do fenômeno da digitalização humana versus nossa experiência, nossos traumas e aprendizados com a pandemia, versus um maior grau de eficiência econômica, remoção de intermediários, como demonstrado por cripto. Tudo isso parece convergir no que nós hoje estamos chamando de o fenômeno das CBDCs. Essa é uma visão, né, didática, educacional e de uma recapitulação histórica que não entra em tecnicismo, por exemplo. Não, e é muito importante, né? A gente está falando, o Pix foi implementado em outubro de 2020, o FedNow chegou agora, em julho, né? Então, olha como realmente aquilo que o Muniz falou, é o case Brasil. Eu acredito que a gente será, sim, um grande case de estudo. Eu vou passar a bola pro Bruno. Bruno, conta pra gente o que o Inter tá fazendo dentro do piloto do Drex. Não sei se seria redundante eu explicar o Drex, mas eu vou contar um pouquinho da experiência, assim. Tá sendo um piloto, então é um caso que, assim, a implementação tá um pouco diferente do Pix, que no Pix, assim, as normas técnicas e todos os detalhes técnicos já estavam mais decididos, e as instituições financeiras elas implementaram a solução em conjunto com o Banco Central. E agora no Drex não é uma etapa criativa igual o Lift Lab e as outras iniciativas do Banco Central, mas é uma etapa em de se implementar o que ele aprendeu com esses outros experimentos, em conjunto com as instituições que possuem algumas características. Então, assim, primeiro eu vou falar onde que o Drex roda, né? O Drex está rodando em computadores de instituições financeiras, do Banco Central e da Selic, e ele trafega através de uma internet privada, que é a RSFN. Né? A gente não pode transmitir dinheiro, e quando a gente fala de dinheiro, é dinheiro de um país, na internet pública. Né? A gente precisa transmitir através de uma infraestrutura bem robusta. E é por lá que passa o Pix, que passam os boletos, etc. Tudo passa através da RSFN. E o piloto já está ali nesse ambiente de produção, por mais que ele seja teste. E é bem simples o que a gente está querendo fazer no piloto do Drex. É comprar títulos públicos, que hoje em dia eles existem em outro sistema, que é o sistema Selic. É um cliente comprar esse título público com o dinheiro dele que está em outro sistema, que é o sistema do banco, e o banco transferindo a reserva, que está no STR, que aí é outro sistema, e fazer tudo isso orquestrar em 5 segundos. Então, assim, uma coisa que demora 2 dias para rolar na tela do seu Super App, vai demorar 5 segundos com o Drex sendo concluído. E o que a gente já teve de experiência? A gente já fez a transferência de real tokenizado, que é o real que está na conta do cliente. E a gente vê muita gente falando sobre a experiência do cliente, né? Se eu vou ter uma wallet, etc. Pelo menos assim, a gente acredita que quanto mais a gente abstrair isso para a cara do cliente, mais fácil, né? Mais simples fica a vida dele. Então, assim, a gente acredita que seria um saldo na conta. Vamos supor que tem R$100. Se está no Drex ou não, fica a cargo da sua instituição financeira orquestrar aquilo ali. Então, vamos supor que a gente tem que fazer uma operação que use o Drex. Então, vou ter que converter, às vezes, seu real que não está tokenizado, passar ele para dentro do Drex e transferir, por exemplo, para o Casta. A gente já fez isso no Drex e a gente está com um consórcio junto com a Microsoft e a Sevencon. Acho que a Aline levantou a mão ali. Não, é que eu já queria aproveitar que é uma dúvida frequente, eu como jornalista recebo, acho que a Cláudia também já como jornalista, não sei vocês, professor Casta, Nicole, pode fazer Pix com Drex? Essa é uma pergunta boa. Eu acredito que o
os dois vão conversar muito, porque o Drex ele talvez não seja eficiente para transferência de pagamentos, né, instantâneos igual o Pix. Só que, por exemplo, se eu quiser comprar um carro ou um imóvel que vai estar tokenizado, eu não consigo colocar um imóvel dentro do Pix, não tem como. Mas ele vai conversar, então o Pix vai ter que chamar o Drex, né, chamar um smart contract, então assim, essa transferência vai ter que ser um bloquinho desse Lego que a gente está montando. Mas eu acho que por custo seria mais barato usar o Pix, se for uma transferência simples, do que usar o Drex. Só que se eu for fazer um contrato mais complexo, aí talvez eu use o Pix para ser o meio de pagamento ali, para acionar o Drex e fazer todos os trâmites, entendeu? Claudinha. O Banco Central, eu não sei se ainda está no site, mas o Banco Central, num dos vários documentos que ele colocou ali no site dele, ele fala que você vai poder fazer Pix com Drex. Tanto que essa é uma das coisas que quando as pessoas falam, mas não é diferente? Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Essa é uma das coisas que eu tenho que explicar. Você recebe também, né, Clau? Direto. Falar que, inclusive, isso vão estar em carteiras diferentes, né? Eu vou ter uma carteira com o Drex, uma carteira com o real, e eu vou poder fazer essa transferência entre uma conta e outra, né? Como a gente tinha antigamente, ainda tem, né? Conta investimento e conta depósito, por exemplo, dois tipos de conta numa mesma instituição. Então, essa é uma dúvida, porque uma vez eu estava conversando com algumas pessoas que disseram que não necessariamente você vai ter que ter duas contas, né? Aí eu também já fiquei toda confusa. Mais a gente fala disso, mais dúvida aparece, né? E é bom essas discussões. Aí meu entendimento é que o Drex eu teria acesso num app, numa espécie de uma conta num app separado, né? Porque ela vai rodar numa. Muniz, você pode dar uma luz pra gente nesse aspecto? Sim, você que sim. O BC já falou em Super App, né, Muniz? Casta, vê se eu não tô errada. Isso. Eu falei Super App financeiro, mas eu tava falando do Inter mesmo. Porque pensando em como a gente imagina implementar, né? Igual até o Pix. O Pix ele nasceu separado em alguns bancos, em algumas outras instituições, como aqui tem a transferência, DOC, TED, e aqui tem o Pix. Só que hoje em dia, quando você quer transferir, o banco, a instituição financeira já vai selecionar, se for possível fazer pelo Pix, eu vou pelo Pix. Por quê? Eu melhoro a experiência do meu cliente, que é mais rápido, e também diminuo o custo. Então, assim, acredito que o Drex vai seguir essa experiência, que é uma experiência boa. Se, por exemplo, eu imagino que a gente vai ver no futuro uma solução, por exemplo, uma solução de microcrédito, e lá embaixo, nessa solução de microcrédito, vai estar escrito Power by Drex, porque o Drex ele vai ser a engrenagem que vai permitir esse produto existir. Então, acredito que seria nessa solução. Mas a confusão que surge é quando a gente vê as intenções do Bacen de construir um super app deles. Com algumas coisas ali para o cidadão, etc., que a gente ainda não viu todos os detalhes disso. Mas, pelo que eu entendi, ali seria um lugar para agregar produtos de outras instituições. Não caberia ali ao Banco Central, e também não é a intenção dele criar produto, mas sim ser uma prateleira, né, com todos os produtos, você simplesmente escolher ali, aí você já novamente partiria para o app da instituição em questão. Cara, quando a gente pensa nessa questão, tá, tem duas dimensões diferentes. Uma é a dimensão da infraestrutura. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Hoje o Pix tem uma infraestrutura. Ele é um sistema computacional, um sistema de informática, um software desenvolvido pelo Bacen. Então existe um custo de operação do Pix, né, que é um sistema que troca dinheiro de CPF nacional em tempo real, 24/7 praticamente, um negócio de louco. A infraestrutura do Drex não é a mesma infraestrutura do Pix. É um outro sistema. E a infraestrutura do Drex, ela utiliza aquela tecnologia da Hyperledger Bezo, que é o nome da tecnologia, mas que nada mais é do que um clone de uma das principais tecnologias do mercado de criptoativo, que a gente chama de Ethereum, que no fundo é o quê? Um computador virtual econômico. Então, mais do que o Pix, que é um controlador de qual carteira tem qual saldo, digamos assim, carteiras que transferem dinheiros entre si. Isso é o Pix. O Drex é o seguinte, eu tenho carteiras, eu tenho dinheiros, eu troco dinheiros entre carteiras, mas eu posso criar automações econômicas
e sofisticações econômicas e pegar bens e serviços e enfiar junto, e tudo isso funciona de forma automática. Então essa infraestrutura, ela é mais complexa que a infraestrutura do Pix, e eu creio, dando aqui uma orelhada de professor careca cabeludo, que essa infraestrutura é mais cara. Então talvez usar o Drex para só fazer microtransferências de 1, 2, 5 reais entre carteiras de 220 milhões de habitantes, talvez não seja o melhor caso de uso para o Drex. Então, talvez faça sentido que essas infraestruturas permaneçam separadas por um tempo. Agora, o fato das infraestruturas permanecerem separadas quer dizer que eu vou ter que ter 2 carteiras? Talvez sim. Mas isso pode ser abstraído num aplicativo e para quem usa a sensação é de que só tem uma carteira? Também pode. Então, mesmo que em termos de infraestrutura a gente separe, a sua complexidade de administrar essa separação, essa pode ser escondida de você. Então você pode ter uma carteira digital, sei lá, oferecida pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, pelo próprio Bacen, pelo consórcio de pilotos do Real Digital, onde se você vai usar o Pix ou o Drex para transferir o seu poder de compra de um lado para o outro, a própria infraestrutura pode decidir a via, entendeu? E liquidar na outra ponta. Então eu creio que a infraestrutura deve ser separada no começo, mas que a gente pode facilitar a vida das pessoas abstraindo isso na ponta final do aplicativo, entendeu? Agora eu vou dar uma polemizada aqui, né, gente? É sempre bom dar uma polemizada, trazer outros temas. Eu li uma matéria hoje de um grande player falando que o Drex não é uma moeda, e sim uma plataforma. Isso me trouxe uma confusão, tá? Eu confesso que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Sigo estudando, firme e forte. Conto com os meus colegas, assim como vocês, que me trazem as grandes sacadas. E aí eu fiquei meio confusa, porque para mim, é claro, CDBC, Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central. E aí eu queria escutar a opinião de vocês sobre isso, se vocês estão enxergando assim, ou só eu que tô doidona com essa declaração. Então, quero começar com o professor Casta. Olha, assim, eu ainda não tive a chance de ler essa reportagem na íntegra, né? Mas quando eu ouço isso, eu concordo que existe uma estranheza na comunicação. Tipo, é uma moeda digital de um banco central, a gente dá um nome para essa moeda, aí a gente fala que não é mais uma moeda e que agora é uma plataforma. Então, assim, ao mesmo tempo tem uma sopa de letrinhas que a gente não entende direito, até porque Drex é uma sigla recente, né? Mas eu diria o seguinte, que eles estão querendo fazer o quê? Que eles estão querendo deixar claro que o foco do Brasil não é a moeda em si, que o foco do Brasil é digitalizar a moeda para fazer automações, tokenizações, que é como eles gostam de chamar. E isso vem com um aspecto de plataforma, um lugar onde eu automatizo, um lugar onde eu programo, um lugar onde as coisas se fazem sozinhas, onde existe complexidade operacional. E aí faz muito mais sentido você falar, pô, não é uma moeda, é uma plataforma. Só que a moeda está dentro da plataforma. Então eu acho que eles estão tomando uma licença poética e até uma certa abordagem de marketing na fala ou de publicidade para vender esse peixe. Não, galera, olha só, o foco é a automação, o foco são os contratos inteligentes, o foco é tokenizar. E aí a gente vai levantar essa bandeira de que, cara, esquece a questão da moeda, é plataforma, entendeu? Mas eu acho que talvez isso seja até uma intenção que poderia ser melhor realizada e poderia ser melhor explicada do que travar uma discussão semântica, entendeu? Entre moeda versus plataforma, que talvez mais confunda do que esclareça as pessoas. Então, eu também fico embaralhada, porque ainda mais a gente que conversa toda hora e tem que reportar para o leitor, aí você fala A ou B, fico aonde? Exato, a gente tem uma missão de certa forma, o jornalista, eu não consigo escrever uma coisa que eu não entendo. Exato, é muito difícil. Como é que eu vou escrever um negócio que nem eu tô entendendo? Exatamente. Como que eu vou explicar isso pro meu leitor, né? E se você escrever quando você não entende, o leitor também não vai entender, isso é um fato, então é muito difícil. Mas assim, toda vez que eu converso com alguém que tá no piloto, chama de plataforma. E fala assim, não, é uma plataforma. Eu já tive discussões e vi discussões, não, gente, é uma plataforma. Acontece que se você entrar no site do Banco Central, e eu tô aqui agora, nesse momento, tem assim, desse tamanho, escrito assim, o que é o Drex?
é o real, a moeda brasileira oficial em formato digital. Então, a gente tem um problema aqui, porque o Banco Central tem dois discursos. Ele tem um discurso técnico, que está sendo talvez adotado por quem está ali no piloto e tudo mais, e talvez quem seja de tecnologia, que é assim, não, gente, isso aqui é uma plataforma, entendeu? Isso aqui é um caminho, né? E no meio, como disse o Cássia, no meio disso corre uma moeda. Só que se você virar para o cidadão comum e falar assim, é uma plataforma, o Pix é uma plataforma, você fala assim, e eu com isso, o que eu, cidadão, tenho a ver com isso? Então, talvez, mas eu estou aqui chutando, que no site do Banco Central, a linguagem é de que é o real no seu formato digital, que é o que a gente sempre falou, e às vezes eu continuo falando também. Então, acho que existe uma questão aqui, que acho que, não sei se é proposital ou não, que é assim, olha, gente, aqui dentro no piloto é plataforma. Para quem é técnico, é plataforma. Para o mundo lá fora, para o cidadão brasileiro, o pagador de impostos, é o Drex, é a moeda digital. Acho que é isso, mas também não sei, porque ninguém me confirmou, entendeu? Se você entrar no Banco Central, essa é a explicação oficial dele. E quando ele lançou o nome, ele não apresentou como plataforma, ele apresentou como a nova versão do real, e foi isso que fez dar toda a publicidade que deu. E ele escolheu o veículo de maior impacto no país para dar em primeira mão. Então, entendeu? Então, acho que é isso. Eu imagino que seja isso. Moniz, quero escutar você, então, antes da gente seguir aqui nessa mini polêmica aí. Porque é isso, né, gente? A gente tá falando com a sociedade. A minha mãe tem que usar a blockchain sem saber que tá usando a blockchain. Então, eu gostei muito da explicação ali do Cássio e também da Cláudia, principalmente quando a Cláudia disse assim, quando eu converso com participantes, e eu assim, falando como um dos participantes, realmente a gente enxerga como uma plataforma. Mas o que acontece? Do lado do Bacen, tem esse anúncio, né, de que é uma moeda, que é o real digital, só quando você desce para entender um pouco mais, tem um desenho escrito plataforma Drex. Então você já começa a ficar assim. Exatamente. Mas um pouco embaralhado, mas isso também acontece em cripto. Mesma coisa quando a gente vai falar de Ethereum. Ethereum é a moeda, né, é um ativo de investimento, é uma blockchain, então assim, eu acho que a tecnologia, ela traz um pouco desse embaralhamento na cabeça, mas eu gosto de, se for possível, explicar para o cidadão, para as pessoas, como uma plataforma, é legal desde que você deixe o contexto inteiro bem nítido. Então, assim, se você explicar que ali dentro vão existir ativos tokenizados de diferentes naturezas, que você vai conseguir realizar várias operações com ele de forma instantânea, e isso tudo é o Drex, aí eu acho que fica uma explicação bem completa. Que aí a gente já mostra qual que é o diferencial direto da CBDC, por exemplo, das Bahamas, que já não tem uma compossibilidade, né? Não tem tanto smart contract embutido nela. E eu gosto mais desse tipo de explicação. Só que ainda vai faltar muito diálogo, porque no final eu gosto muito de fazer um benchmark com o Pix. Porque no final as pessoas falam, faz um Pix pra mim. Mas o que é Pix? É de comer? Tipo assim, com o tempo as pessoas entenderam que Pix é uma operação que eu faço com dinheiro, né? Mas no final verbalizou pra virar, faz um Pix pra mim? Cadê o meu Pix? Né? E viralizou muito rápido, né? O Pix é um grande case de sucesso do Brasil. Que é exatamente o que eu falei agora há pouco, antes de passar a bola com você, que eu tive uma crise de tosse aqui. Sim. O FedNow foi lançado, quer dizer, quase 3 anos depois, de outubro de 2020, quando a gente lança o Pix pra agora, julho de 2023. Então, agora outra polêmicazinha. O Brasil é o case Brasil, a gente já falou isso aqui, né? A gente tem uma regulação já, não é a ideal, eu não acredito que seja ideal, mas a gente já tá avançando muito com reguladores e tal, trazendo uma segurança pro mercado, né? Para que as pessoas possam usar sem ter medo de tomar golpe. A gente sabe que o cripto ficou muito criminalizado e acabou sendo atrelado a essas coisas. Na opinião de vocês, por que vocês acham que os Estados Unidos é a maior economia do globo, né? O governo americano, ele reluta tanto em entrar aí, por exemplo, numa CBDC? Eu fiz um estudo recente, né, de CBDC, até soltou num relatório, está circulando bastante aí, bem legal. E tem algumas características. Queremos um relatório.
Saiu junto com o pessoal da Parfin, tá? Dá para pegar no site deles, tá? Um estudo que a gente fez em conjunto com o Orlando, principalmente, né? Bem legal, ficou um trabalho bacana. E a gente também parou para estudar, além do Brasil, a gente participou de alguns cases de CBDC ao redor do mundo. E um desses que a gente parou para estudar foi dos Estados Unidos. E tem duas características interessantes dos Estados Unidos, né? Uma delas é que, por eles já serem uma economia prevalente, os atores que comandam aquela economia já tiram o seu substrato da maneira como ela funciona. Então, em lugares onde a coisa está muito consolidada, a inovação não é bem recebida porque ela perturba o estabelecimento atual das coisas. Tá? Há muitos agentes da burocracia econômica, né, e do sistema bancário norte-americano se beneficiam da ineficiência dele e tomam as suas taxas, pegam os seus tempos, aceleram as suas coisas quando querem, quando não querem, e quando você traz muita eficiência, é óbvio que você perturba algumas pessoas que se beneficiam da ineficiência. Isso é uma visão particular do Casta, tá? Agora, uma coisa que ficou evidente no relatório é que a população norte-americana tem resistência a essa ideia. Porque eles têm uma extrema desconfiança de que a digitalização extrema do dinheiro pode resultar em mecanismos de controle estatal. Eles enxergam, por exemplo, a história do crédito social na China, onde você atravessa a rua fora do sinal e vai ter desconto de token na sua carteira e daqui a pouco você paga mais caro por um empréstimo no banco ou você fica mais tarde na fila do SUS, sacou? Uma parada insana. Jogou um lixo na rua, puta, a gente vai na sua carteira e vai aplicar uma multa direto na sua carteira. Ou eles têm uma coisa muito forte com a questão do imposto. Meu imposto vai ser descontado direto quando o dinheiro cair. Então os norte-americanos, eles têm muito receio do tipo de intervenção que o Estado pode fazer na economia, caso o Estado tenha o controle sobre uma economia 100% digitalizada. Isso se reflete na população e isso se reflete nas discussões de âmbito político. Então é um país que não é assim nesse nível tão pró-inovação quanto países que dependem da eficiência para se tornarem mais competitivos. Os países emergentes, se eles ganham eficiência econômica, eles ganham competitividade no cenário global. A população já sofre com as mazelas da ineficiência econômica e nós do Brasil estamos pedindo o gostinho da eficiência econômica. Né? Talvez muitas pessoas achassem o Pix esquisito quando ele estava sendo proposto, mas agora que a gente vê o benefício de remover intermediários na economia, a economia vai se abrindo, a população vai se abrindo, o humor político, né, e a força que essas ideias têm, elas vão tomando conta do coletivo. Eu acho que lá não é um cenário muito favorável para a extrema inovação financeira e é por isso que a gente vê esse embate até agora, entendeu? Achei perfeita, assim, a colocação do Casta em dois aspectos, assim. Um, primeiro, que eu vivi nos Estados Unidos 4 anos e eu convivi com o sistema bancário deles, né, convivo até hoje, e acho que a prova, eu posso dizer que por prova empírica disso que ele falou do ponto de vista do sistema ser, é um sistema ele, muito repartido, fragmentado, né? Tem a questão estadual, federal, tem a questão de que eles têm também algumas outras eficiências, como, por exemplo, correio, né? Se manda cheque por correio, as pessoas gostam de receber o aluguel, assim, eu tentei programar, porque existia já uma transferência interbancária, interna, inclusive do Citi. A pessoa que eu pagava aluguel preferia receber pelo correio o cheque. Então, assim, existe uma questão que ele falou de cultural, eu acho que, então, assim, eu concordo nesse ponto. E o outro aspecto que eu acho que vale chamar a atenção aqui é que a gente a gente já falou sobre isso, sobre a postura dos nossos reguladores, né, principalmente a CVM e Banco Central, e aí nesse caso especificamente o Banco Central, que deu um grande empurrãozinho para o Pix. Né? Nenhum banco ia se mexer para tirar o seu próprio monopólio das TEDs e dos DOCs se o Banco Central não tivesse, né? Não sei se eu não tenho vínculo com o banco, eu posso falar, eu estou em independência. Isso não teria saído do papel. Né? Porque, como você falou, tem um custo, os bancos financiaram esse custo, o produto é do Banco Central, financiado pelos bancos privados, né? Então, eu acho que teve um empurrão aí que talvez nos Estados Unidos, pelas questões de novo, federação, Estado, quem manda onde, e quem, né, esteja, né, lucrando com o status quo, que vai
E eu acho que esse mesmo olhar existe também para o mundo cripto de uma forma geral. De mais uma vez, o Caixa colocou isso, não tem nada a ver. Eu concordo. Eu vi esse estudo também que falava que os projetos CBDC evoluíram primeiro, né? Se você olhar um mapa que diz os projetos de CBDC ao redor do mundo e os projetos de regulação de cripto, VASP, eles não andam juntos, na verdade, né? É bem diferente o mapa. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, são bichos diferentes que vão andar juntos, eu acho, né? Assim, andam juntos no sentido de florescer o ecossistema em torno do blockchain. Mas eu acho que os Estados Unidos não é um bom exemplo para nenhum dos assuntos e nem tampouco para o sistema bancário, né? Porque o Fed, outro dia eu ouvi, vou repetir essa piada, porque essa piada é muito boa, não é minha, para tentar lembrar o crédito. Eu acho que é do João Aragão da Microsoft, que ele falou... Fed... Não, desculpa. Foi o Rodrigo Henrique, da Fenasbac. É Fed Yesterday, né? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Assim, se pá, é Fed Yesterday. Maravilhoso. Mas é isso. Cláudia, vou passar a bola para você antes de a gente pro Bruno. Então, as pessoas com quem eu converso nos Estados Unidos, é bem isso que o Casta falou, né? As pessoas com quem eu converso nos Estados Unidos, elas dizem que, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que olhar a CBDC, assim como a gente olha aqui, que a gente está indo para o Real Digital e a gente tem um sandbox da CVM com 3 empresas, assim, de 4 escolhidas, 3 atuam com ativos digitais, e aí você tem um congresso que faz um marco regulatório e que está correndo junto com o piloto do Real Digital, e você tem a CVM também correndo para tentar organizar a questão de tokens imobiliários. Você tem uma conjuntura aqui, o quadro tá meio orquestrado o negócio, claramente orquestrado para mim, né? Assim, não é que a gente combina, mas assim, a gente está de acordo que nós vamos avançar nisso aqui. Eu no meu pedaço, você no seu, você no seu. Ok. Nós não vamos barrar, mas nós vamos organizar e a gente vai criar uma plataforma de um real digital e, enfim, a gente não quer que o Bitcoin vire a moeda do país e a gente quer que seja o Drex e a gente quer que seja mais eficiente. Então, assim, tem uma orquestração nisso tudo. Da mesma maneira, eu vejo isso nos Estados Unidos. Então, você tem uma SEC que vai atrás de exchange e não gosta de ativos digitais e não vê graça. Tem uma questão ali... Ô, Cláudia, já tá ficando até chato. Eles não têm mais nem argumento para não aprovar o ETF de Bitcoin à vista. Não, porque assim... Existem problemas. Assim, claro. A FTX, o que aconteceu o ano passado, as quebras do ano passado foram muito violentas. Muita gente perdeu dinheiro. Exato. E a FTX foi muito grave, porque o cara era capa de revista, o cara deu dinheiro para partido, entendeu? Ele transitava no governo, claramente fazendo lobby ali inteiro. Exatamente. Então, assim, é muito grave isso que aconteceu. E aí, você como regulador, você tem que fazer o seguinte, não basta você querer mostrar que você não basta aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Então, você tem que dizer o seguinte, olha, eu vou organizar isso aqui para que o consumidor não se ferre. Isso é uma coisa. Mas, assim, tem um lado, ele podia talvez explicar que, assim, tem um lado que é esse aqui. Esse aqui é um lado complicado e a gente tem que ver. Esse outro lado aqui é o lado do regulado e a gente pode viver com ele. Só que tem 2 questões aí, que primeiro é a força do sistema financeiro tradicional. E o lobby ali é muito violento, e eles não estão acostumados com um banco central que nem o nosso, que faz o Pix e fala assim, olha gente, muito obrigada, teremos o Pix, passem bem e virem-se. E vai ter Open Finance, e todas as pessoas estão... Eu não conheço ninguém que tenha aderido ao Open Finance, tá certo? Agora, é problema seu, porque é muito bom para você se você aderiu ao Open Finance, né? Mas tá aí, o Banco Central tá deixando você fazer, ele tá tocando o barco. Então, eu acho que tem aqui a orquestração e lá não tem. Então, tem essa questão de... É difícil o cenário. Eu não quero parecer que eu estou dando trela para quem não merece. Eu sofro uma pressão violenta de um setor financeiro tradicional tremendo. A pressão ali deve ser muito forte. E isso eu tenho escutado de pessoas dali. Cláudia, aqui não é o Brasil. Aqui a pressão é outra.
E tem essa questão da CBDC, que eu fiz uma live com uma pessoa americana, e ele começou a dizer, eu perguntei da CBDC, ele começou a dar o exemplo da China. Porque aí, tudo isso que o Casta falou. E aí eu falei, cara, mas essa não é a CBDC brasileira, assim. Eles estão com uma ideia de CBDC americana, eles não estão nem com a CBDC europeia, sabe? A Europa também se você pegar por bloco, né, e a União Europeia é por bloco que você tem que olhar mesmo, porque a moeda ali é única, é um super bloco, tá cheio de banco importante, mas ela quer ser inovadora, ela sabe que ela precisa ser inovadora, porque ela tem uma questão de concorrência, né, ela tem uma China de um lado, ela tem os Estados Unidos do outro, e eu tô aqui no meio sambalelê, meio perdendo aqui meu espaço. E os Estados Unidos talvez tenham essa ideia de que a gente é o hegemon, a gente é o líder, aí tem a pressão, aí tem o cara do FTX, você junta tudo nisso e dá no que dá, que não vai pra frente. Pronto. Coloca tudo no liquidificador, bate. É isso aí, junta tudo e sai esse molho aí, que é bem ruim de engolir pra nós, né? Não vamos tomar. Muniz, sua visão aí que a gente tava falando dessa questão dos Estados Unidos ser tão resistente, né, a maior economia do mundo, aí todo mundo já colocou visões maravilhosas. Manda bala. Sim, pois é. Não, eu tenho, na verdade, até poucas visões, assim, geopolíticas sobre isso e tal. Fico apegado mais na parte tecnológica, que realmente tem um atrito tecnológico muito grande. Lá nos Estados Unidos mesmo. E é justificável, não é, assim, não cabe a mim, né? Cabe ao mercado deles dizer, né? Mas eu acredito que em outros países estão saindo produtos muito bons. Tanto produtos relativos à regulamentação, tanto produtos como o próprio Drex aqui, né? Tá sendo uma coisa interessante. E pensando no lado de uma nação, é interessante você tornar o seu ambiente competitivo e assim, semear inovação ali dentro, né? Então, assim, eu vejo que aqui no Brasil a gente está fazendo isso muito bem, né? Até no âmbito de descentralização, acho que o Drex tem pegado vários pontos muito interessantes e que, se eu fosse outras grandes nações, né, assim, aí tirando meu chapéu, assim, de um mero participante aqui do Drex, né, eu gostaria de observar, né, essas inovações, até porque, assim, o Pix, ele trouxe muita agilidade. Será que minha população está preparada para essa agilidade? Será que o índice de golpes não vai lá nas alturas e eu não vou conseguir conter, né? Às vezes minha população ali não é tão alfabetizada digitalmente ou tem receio. Às vezes eu não vou estar pronto para isso, né? E aqui no Brasil a gente teve que educar, né? Assim, as instituições financeiras tiveram que melhorar a sua velocidade no antifraude, né? Porque as fraudes no Pix, elas são velocidade da luz, né? Assim, a gente precisa estar com o olho bem aberto para conseguir pegar e travar, e assim, deu certo. Aqui deu certo, e acho que eles ficam um pouco de receio em trazer tanta velocidade para uma economia tão grande. É que o crime ele vai acontecer na mesma velocidade da criação das novas tecnologias, né? A gente não tem como descolar. Ele vai ser usado pro bem e pro mal, que a gente fala, né? Um dos motivos das criptos ficarem super estigmatizadas é o engomadinho do Bitcoin, o farol dos Bitcoins, é usado para financiar terrorismo ou guerras, enfim. Mas isso é legal, porque em DeFi a gente construiu várias ferramentas para, né, a gente tinha análises que faz uma análise ali assim, eu fico falando que blockchain é como se fosse um tufo de cabelo assim embaralhado, mas que no momento que você pega um fio, você segue ele até o final. Você desenrola. Exato. Então, assim... não tem nada mais transparente do que a blockchain. Maravilhoso esse daí também, hein, gente? Exato. Boa. Então, assim, eu acho que o DeFi construiu uma carcaça que a gente pode se inspirar, sabe? Então eu fico bem otimista. Isso é maravilhoso. E a questão da educação, né? A gente pega muito. A gente sabe que no Brasil a população não tem nem acesso à internet, né? Boa parte da população, a gente tá saindo dos grandes centros urbanos aí, a gente não tem educação básica de matemática, língua portuguesa, né? E aí a gente está vendo agora, nos Estados Unidos é muito forte isso, eu também morei lá, trabalhei na NYSE, e a educação financeira lá era uma coisa muito forte. O cara nascia, ele já tinha ação na bolsa. E aqui a gente tem um gap muito grande. Eu trabalhei dentro da B3, cobri até o último pregão Viva Voz quando era BMF Bovespa, como jornalista. E a B3, eu lembro que era a BMF à época. E tinha milhares de cursos de graça para a população. A Bolsa recebe escolas, grupos. Se você assiste escolas, fala, Bolsa, quero levar aí 100 alunos. Eles fazem esse trabalho, mas a gente não tem. Casta, você como educador,
que falta? É preguiça de estudar? Falta mais um... Sabe, é um problema muito grave. E aí, se a gente não tem educação básica, quem dirá financeira, né, gente? Queria falar um pouco do tema de descentralização de educação, na visão do Casta, principalmente, que trata diretamente com... Lógico, quero estudar todo mundo, mas queria começar com o professor aqui. A gente falou um pouquinho no começo da conversa sobre como a tecnologia vai na frente e a regulação vem depois. E a educação é um fenômeno parecido, né? No começo dos anos 90, ou até um pouquinho antes, você não tinha, por exemplo, graduações de computação, né? Alguém que quisesse trabalhar com computação teria que fazer um curso de matemática, um curso de engenharia eletroeletrônica, né? E eventualmente esses caras foram formando um nicho acadêmico para estabelecer cursos específicos da área de computação. A gente já está vendo agora surgirem o quê? Cursos de pós-graduação em blockchain, normalmente atrelando a alguma área. Então, olha, blockchain para cadeias logísticas, compliance legal em criptoativos, em blockchain. Eu mesmo sou professor de 2 cursos. Um curso da LEC, que é uma escola de compliance, que tem uma trilha formativa, né, para pessoas da área jurídica, compliance, fiscais, auditores, promotores se interarem de blockchain. E também dou aula num curso da Pontífica, lá de Pernambuco, sobre blockchain e criptoativos. E eu acho que começa nessa ponta mais especialização. Graduação pós-graduação. Depois a gente eventualmente pode ver currículos de graduação sendo montados em blockchain. Eu já ouvi falar que tem alguns nascendo, mas eu acho que é um gap natural que vai ser coberto com o tempo. Enquanto isso não acontece, é muito louco, né? Quem cumpre o papel de educador acaba que são os influenciadores de conteúdo. Produtores de conteúdo, influenciadores digitais, como eu também sou, né? Além de ser professor e dar aula formal, eu também tenho meu canal no YouTube. Isso é muito característico dessa nova era, economia, de produção de conteúdo e tal. E isso acontece, na minha visão, pro bem e pro mal. Porque do mesmo jeito que você vai ter produtores de conteúdo produzindo bons conteúdos, você vai ter no meio daquilo a massa de gente que tá aplicando golpe, que tá falando besteira, que tá falando que não entende. Então, acho assim, nós somos um quebra-galho, tá, gente? Mas realmente precisamos de ensino formal. Assim, é muito absurdo isso que você falou. Outro dia eu vi uma influenciadora que tem milhares de seguidores, não vou citar nome, não vale a pena. Mas a menina falando uns absurdos, assim, de moeda, de dólar, de quando o dólar foi implementado. E é uma plateia lotada. Ela é uma influenciadora, as pessoas levam aquilo como verdade. É uma informação completamente errada, gente. É um trabalho de formiguinha, exatamente. Enquanto isso, na sala de justiça, o cara vai procurar ali. É uma geração muito digitalizada, essa nova geração também, né? De pesquisar na internet, googar, tutorial de YouTube. Isso também, às vezes, me preocupa um pouco. A qualidade da informação, a credibilidade de onde você vê. Porque a Cláudia falou, abrir aqui o Banco Central, a gente, como jornalista, a gente vai na fonte oficial. Sendo polêmico ou não, sendo certo ou errado, é o que a gente precisa... A gente pode questionar, trazer pessoas, mas essas questões aí. Eu acho que, assim, esse novo mundo da internet, que já não é mais tão novo, mas, enfim, na história da humanidade ainda é novo. Mas, enfim, esse mundo, ele é interessante porque a gente tem, por exemplo, tem o canal do Casta. É ótimo. Você pode ir lá, só que, assim, você vai ter que... A pessoa tem que ser proativa para isso, né? Ela tem que ir lá, tem que clicar, tem que buscar, e aí ela tem que fazer uma escolha para quem que eu vou dar ouvidos. E às vezes pode cair em gente que não é bacana. Então até isso o regulador está tentando regular, né? Para também não ter picaretagem. O que eu acho que tem que fazer mesmo, porque assim, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. A gente, como jornalista, a gente tem um código de ética, a gente tem... Você pode dizer, não, mas tem erro, não sei o quê. Como toda profissão, às vezes tem erro, às vezes tem problema. Mas a gente tem um código de ética, a gente tem um processo, não é assim, é uma bagunça fazer um jornal ou um site, mas tem um processo, tem um jeito de fazer. A questão que está faltando, eu acho, é o que acontece, eu acho, talvez nos Estados Unidos, que é essa coisa assim, gente, vocês precisam saber, vocês precisam ir atrás, tem que ter alguém que fala assim, gente, vocês precisam ir atrás e estudar, você precisa saber como quando você se aposentar, porque isso é uma grande questão. Eu quando estive em agência, um dos meus clientes era a BlackRock, essa do ETF, que tá todo mundo esperando. e a grande questão, e eu lembro quando...
Eu lembro quando o CEO vinha, ele falava: a questão é que as pessoas precisam saber como é que elas vão estar quando elas vão se aposentar. Essa é uma grande questão americana. Por quê, né? Porque as pessoas estão vivendo muito mais, ele falava. Na época ele falava muito isso. As pessoas estão vivendo mais. Então, assim, você não vive mais até 60, 70, agora você vive até 80, 90. Né? Então, isso tem muito na cabeça e as pessoas vão atrás. Aqui a gente ainda tá assim, tipo, quando eu vou me aposentar, daqui a 30 anos, nem vou pensar nisso agora. Não, meu amor, você pensa aí do dia 1 que você começa a trabalhar, tudo bem. Então, a gente não tem essa cultura. Precisaria ter alguém, talvez até instituições de governo, as próprias empresas, né? Elas fazem conteúdos e tudo mais, mas talvez está muito tímido ainda. Muito tímido, eu acho, né? Essa educação. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe uma outra dúvida que vira e mexe aparece assim? Mas vocês falam aí dos contratos inteligentes, é débito em conta, não é? Não, meu amor, não é débito em conta. Débito em conta é muito mais simples. É o débito em conta, assim, extrapolado, entendeu? É enésima potência o débito em conta. Entendeu? Então, assim, a gente só vai ficar cada vez mais complicado esse negócio. Vai ficar cada vez mais complicado. A gente tinha que começar agora o movimento de quem tem capacidade de convencer as pessoas a irem se educar, para começar a se educar logo. Nas coisas mais básicas, desde como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho e como é que eu vou estar na minha aposentadoria, como é que eu vou lidar com esse novo ativo financeiro que surgiu aqui, que é uma criptomoeda ou um outro ativo financeiro, sei lá, vou comprar um token de imóvel, aí deve de comprar imóvel, eu compro só um pedaço, como funciona, como é que tem que ser o contrato, eu vou ter que chamar a Nicole para me explicar, para não tomar uma tungada, entendeu? Eu acho que o meu complemento, acho que vai um pouco na linha, justamente a Cláudia falou, né, dessa meu chapéu de advogada de mercado de capitais, eu trabalho com isso há 20 anos de regulação financeira, né? E eu acho que tem uma interação no que o Caixa falou e com o que a Cláudia falou do ponto de vista da educação financeira, que acho que tem dois vieses, né? Um é a educação financeira de poupar, de saber lidar com dinheiro, de pensar na aposentadoria, que é muito mais um lado de educação, formação, que tem a ver com a nossa educação enquanto cidadãos também, enquanto sociedade, que é uma questão muito assim, cultural e, infelizmente, de país que justamente está lidando com as primeiras necessidades como país do que a gente está pensando na nossa aposentadoria e nas futuras gerações, né? Muito mais aquela coisa da cultura do vende o almoço para pagar o jantar, né? Que é assim que a grande maioria da nossa população, infelizmente, está presente. E o outro lado é um pouco dessa questão da transparência e da tentativa de tirar um pouco do conflito de interesse que é natural aos investimentos, ao mundo de investimento. E aí você me perdoa inter-irmonias, mas o banco, quando ele tem um conflito de interesse natural, ele está ali vendendo um produto financeiro, ele ganha dinheiro daquilo, ele tem a função do intermediário ali de tirar um pouco da falta de transparência entre aquele cara que está se financiando no mercado de capitais, mas a bem da verdade é que a gente sabe que sistema de corretagem, agente autônomo, todos esses intermediários, eles têm o FII deles e não necessariamente o trabalho final que para o cliente, os investidores percebem esse valor, tanto é que a gente está fazendo investimento em criptoativos sem regulação, sem transparência, de tanto que a gente assim, está saturado mostra, eu acho que um pouco a doença do sistema como um todo, porque até todo mundo querendo comprar ativo, até token, sem muita, né, tudo bem, a rentabilidade é boa, mas você não tem ali transparência ainda, muita falta de informação, falta de disclaimer, de uma série de questões que ainda não está regulado como está regulado o mundo financeiro, e alguma coisa está faltando ali, porque claramente muita gente não entende nada, tem esse surgimento ali dos influencers que, né, pode falar o que quiser em oposição aos agentes autônomos que têm uma regulação, mas que também fala numa linguagem que, né, tô falando agente autônomo, gerente de banco, prospecto de oferta, you name it, formulário de referência, ninguém entende nada, só eu que leio, só os advogados, a verdade é essa, que eu só leio do meu cliente quando eu sou paga para tanto, e olhe lá, e ainda assim já entrei em bucha de rodovia Tietê, um monte de coisa do mercado financeiro tradicional, americana, you name it também. Então, a verdade é que também não está funcionando, né? Então, assim, eu acho que a reflexão tudo bem, melhorou, agora tem regulação de
influenciador digital, um pouco mais, mas eu acho que a origem do problema é a mesma. Se a população não se educar, ela vai, né, a cara acreditar no cara do Bitcoin ou no cara do Zezinho das couves do banco, que vende o COI, gente. Que vende o COI, que também são produtos que não tem muita explicação do ponto de vista do cliente, senão fazer o banco ganhar dinheiro. E que não é muito diferente entendeu? Se não vou chamar isso de pirâmide, não é pirâmide, mas assim, do ponto de vista de fundamento econômico e de vantagem para o investidor, eu acho que a gente tem que olhar, realmente tá ali precisando, tem algumas questões ali que eu acho que no sistema como um todo a gente ainda precisa repensar. Eu vou escutar o Muniz agora, a gente tá encaminhando pra reta final, é um assunto muito bom, né, gente? Dá mais 3 horas pra gente aí, uai. Vamos lá, Muniz. Pois é, fazer vários episódios aí. Mas eu entendi muito aí os pontos, eu só fico numa visão que, assim, a educação, ela é importante para todo o ecossistema. E uma coisa que eu gosto de pensar, que, assim, é outra analogia também, né, um pouco viajada, mas que os nutricionistas, eles continuariam existindo se todo mundo fosse saudável? Acho que sim, porque a gente sempre quer alcançar níveis melhores, né? Tipo assim, eu acho que o ser humano, ele é uma criatura otimista. Então, assim, mesmo que eu seja saudável, eu vou ir num nutricionista pra saber como é que eu tô, melhorar um ponto ou outro. Às vezes eu quero começar um esporte. Eu acho que as instituições financeiras, elas tinham um paradigma que foi quebrado e se reconstruiu, que, assim, uma instituição financeira fica bem mais saudável quando seus clientes estão saudáveis. Então, assim, um exemplo que eu trago do Inter é uma parte de educação financeira. Tem a conta Kids também, tem a parte do meu porquinho e etc, que é assim, poxa, vamos trazer isso aqui bem no início, porque eu sei que lá na frente eu vou ficar muito feliz com ele chegando aqui, poupando os primeiros R$100 e depois fazendo a primeira viagem internacional com a minha Global Account. Então, assim, eu acho que construir essa trajetória nos clientes é uma coisa muito boa. E poder viabilizar isso, assim, pelo menos eu vejo que essa narrativa ficou cada vez mais forte, não só no Inter, mas no ecossistema, que é aquela visão de que o cliente era uma pessoa que você ia montar em cima e ficar, tipo assim, sugando o sangue dele de pouquinho em pouquinho. É um paradigma que ficou para bancões que, se existem, eles não devem existir mais no futuro, né? Que as instituições, essas fintechs, elas vieram com uma competitividade para atacar esses paradigmas e conseguiram, né? Perfeito, quer dizer, as lições aqui pra gente, né? Educação é a chave do negócio, a gente sabe, né? Bom, outra coisa que eu também a gente conversa com os participantes do piloto, hoje o Banco Central tem 16 participantes, né, oficiais. E o próprio BC falou, a gente não teria como abarcar tantos outros players querendo entrar. Por quê? Essas empresas estão investindo milhares e milhares de reais, de dólares, de dinheiro. São pesquisas e pode estar tudo errado também. De repente o case, olha, deu ruim aqui, a gente não vai usar. É um ambiente de testes mesmo, né? Então, para mim, é um investimento colossal desses players que estão ali dentro. Ou a Fireblocks, igual a Nicole colocou, bom, a gente está no paralelo, mas também está dentro do jogo, né? Tá conversando, tá acompanhando isso que está rolando, né? Esse desenvolvimento das inovações. Então, eu acho que esse ambiente de testes, para mim, é um momento único para a gente virar um case Brasil aí, ver o que vai dar certo. E as empresas fazem um papel muito grande, exatamente como o Casta falou, além de alguns influencers, mas também de mandando cartinhas para seus clientes. Oi, bom dia, sei lá, tem um conta no Exchange, o cara me manda lá, você sabia que não sei o que. Eu concordando não, mas falta também iniciativa da própria população, de certa forma. De uma parte da população, não vou colocar todo mundo, né? A galera fala muito na geração neném de hoje. Manda, Ni. Não, eu ia falar isso porque eu esqueci de falar na minha fala, né? Eu fiz uma fala mais crítica do ponto de vista de regulação, né? Que eu acho que mais o meu papel aqui também no painel. Mas eu acho que tem muito conteúdo bom no YouTube, sim, porque eu me educo muito. Eu não vim do mundo de tecnologia, né? Então, assim, até sou co-founder de uma ferramenta de tecnologia de compliance por coincidência, porque o meu marido, que é meu co-founder, me botou nesse mundo, mas eu sou goofy de tecnologia, e para eu mudar desse mundo de advogada para esse mercado, eu me auto-eduquei com muito conteúdo que tem, como do Casta, como do Magaldi, como do Gustavo, a Cláudia faz um trabalho maravilhoso, os jornalistas nossos fazem um trabalho maravilhoso. Então, assim, a verdade é que tem
A própria Fireblocks tem webinar, Parfum, tem muita gente que tem conteúdo de graça. Fazendo coisa boa, né? Que é isso que você falou, basta a pessoa querer, ela não precisa nem gastar. Eu também concordo, Caixa, acho que curso com formação, com alguém pensando no conteúdo, também já participei de algumas pós, curso de extensão, a própria LEC já tive o prazer de dar uma aula. Eu acho que são uma outra formação, mas a pessoa não precisa necessariamente ter um curso com viés mais teórico para se educar nessa nova tecnologia, no fantástico mundo novo de blockchain e ativos digitais. Essa é um pouco da minha lição. É que eu acho que depende do que você quer da vida, né? Assim, eu quero começar a comprar cripto, por exemplo. Você não precisa fazer um curso universitário para isso. Mas eu quero ser um profissional, eu quero trabalhar no Inter, que nem o Muniz, eu quero dar aula que nem o Casta, eu quero ser uma advogada que nem a Nicole. Bom, aí talvez você precise fazer uma coisa mais parruda. Eu concordo com você. Hard skills são sempre hard skills, né? Mas eu conheço gente que tem muito nome no mercado e que também se autoeducou, entendeu? A gente se autoeduca também, né, Aline? Eu queria fazer, assim, como eu já fiz mestrado, já fiz 2, eu falei, vou fazer um PhD. Aí eu desisti, que eu falei, eu vou fazer PhD de um negócio que muda todo dia, eu nem sei como é que vai estar. Aí eu falei com as pessoas, falaram, não, Cláudia, não faz PhD ainda não, que ainda é cedo fazer PhD. E assim, a gente bebe dessas fontes, né, Magaldi, Casta, quer dizer, são caras que eu leio diariamente, que eu vou atrás diariamente na minha vida. Porque eu sei que é uma informação de credibilidade, né? Então, às vezes o Magaldi, eu tô num grupo, ele posta, eu já vou lá e falo, pô, coisa boa que tá vindo aí. Né? Mas é difícil porque a gente faz esse trabalho de pesquisa, a gente vai atrás. A população nem tem que fazer isso, né? Deveria, mas quando a gente quer trazer uma informação de qualidade, de credibilidade, você vai atrás de quem? Porra, cara que eu sei que é confiável. Contanto que a gente estava falando desse negócio dos influencers que o BC quer regular, o que acontece? Hoje no mercado financeiro, para você dar dica de mercado financeiro, você tem que ter um curso. Né? Aí você vê um cara que do nada, que é uma carinha bonitinha, vai lá e começa a falar, cara, olha, hoje você tem que comprar Bitcoin. Isso é muito grave pra mim. Grave, é dinheiro das pessoas. As pessoas se mataram por conta de pirâmide. Ou economia de uma vida. Não é todo mundo, eu tenho 100 mil aqui sobrando, vou fazer essa brincadeirinha aí. Não é por aí. A gente vive num país, num país que sofre muito de várias coisas. A gente tem fome no Brasil, miséria. Quer dizer, uma série de problemas que, pra mim, quando um cara chega lá e se apropria disso, é gravíssimo, entendeu? Então, eu concordo também com você, Cláudio, que precisa ir atrás dessas coisas. Quem é bom vai seguir no seu caminho, vai seguir educando, vai seguir fazendo. E separar o joio do trigo. É difícil separar o joio do trigo. As pessoas não têm conhecimento, então elas leem aquilo como verdade. Várias pessoas já falaram pra mim, como eu falei aqui no começo dessa live. Meu, você tá trabalhando com cripto? Você virou piramideira? Eu também, toda hora. Gente, mas é um preconceito, o cara... Aí fala, você sabe... Você já leu o paper do Bitcoin? O cara, Deus me livre. Mas eu já desisti. Eu tive amiga que me ligou. Quando eu resolvi fazer o site, me ligou. Gente que está hoje em grande veículo de economia me ligou, falou, você é louca, isso é coisa de bandido. Aí eu cheguei num ponto que eu já falei, tá bom, eu deixo que... Uma hora você vai usar isso aí, você vai ver. Pra mim, aquele não comi, mas não gostei, né? Você gosta de beterraba? Não, mas eu nunca comi. Porra! Como que você não gosta Agora, de... Posso falar uma coisa? A gente tá colocando aqui tudo na conta do cidadão, que o cidadão tem que ter mesmo essa consciência aí. Não, mas a gente tá colocando... não tudo, né? A gente tá falando também órgãos de governo. É uma responsabilidade compartilhada. Mas o que me deixa muito impressionada, e acho que aí o poder público tem uma falha enorme, que é assim, piramideiro tá na cara que é piramideiro. Tá na cara. Do jeito que ele vende, do jeito que ele estrutura o negócio. Você tem que trazer mais gente. Você vai ganhar 50% com Bitcoin todo mês. Então, assim, está na cara. Você vai esperar esse cara dar um golpe de milhões em milhões de pessoas? Assim, desculpa. A gente vai em evento e a gente já identifica o cara. Fala, puta, aquilo ali é pirâmide. Aquilo ali é piramideiro. Eu nem vi isso. Não, isso aqui é piramideiro.
Agora já está melhor, né? Agora já teve uma limpa aí no mercado. Então, assim, eu me pergunto como é que o poder público está esperando o quê para pegar esses caras? Depois que ele fez um estrago do tamanho do mundo, que ele saiu na rede de televisão, é aí que o senhor vai lá? Aí não, né, meu amigo? Você tem que parar isso imediatamente. Porque as pessoas não são educadas. A pessoa que está com problema financeiro, se você falar para ela que o Bitcoin vai render 50%, ela que não entende nada, ela vai acreditar. Mas então o cara tinha que ter se informado. Bom, mas a culpa é de quem? A culpa é do cara que fez o problema, da outra que deu dinheiro e do outro que não barrou isso logo de cara. Tá na internet, gente. Os vídeos estão na internet, as pessoas dão entrevistas, as pessoas andam na rua, postam foto no carro, não sei das quantas. Cadê o poder público para barrar isso também, sabe? De cara. No mínimo, dá uma suspensão pro cara. Falar, desculpa, eu sei lá, a gente pode fazer isso judicialmente. Mas assim, olha, desculpa, você vai... Peraí, como é que é esse seu negócio aí? Enfim, então essa questão da educação tem um lado, quando eu falo do poder público, tem um lado de incentivar a educação e tem um lado de barrar esses problemas de cara que a gente que está no setor, a gente olha para os caras e sabe, por exemplo, isso aqui é piramideiro, tá na cara. Sim, exatamente, mas bater o olho, cara, você vai ter um ganho de 5% ao dia. Sabe? Mas assim, você falou, Cláudia, vive o FOMO. Outro dia uma amiga minha pessoal pegou e me ligou, o que ela falou? Ela tomou um golpe, ela falou que pegou da Amazon, que tinha que depositar R$50, que a Amazon vai depositar 100. Eu falei, minha amiga, quando que a Amazon vai dar dinheiro para as pessoas, meu Senhor? Me ajuda. Você entendeu? Nem sei se podia falar a marca aqui, mas enfim. Aí eu falei... eu falei uma raciocinada no básico 1. Oi, tudo bem, Nestlé? Manda R$100 aí pra... Que mundo você vive? Aí ela respondeu exatamente o que você falou. Pô, eu tava desesperada. Precisava pagar meu aluguel. Eu vi ali, é o FOMO. Fala aí, Muniz. Pois é, esse FOMO aí acontece demais, né? É o medo de perder oportunidade, né? E, infelizmente, assim, ainda existe... o Brasil passa por uma situação delicada, né, de inadimplência, etc. E eu acho que se a gente renovar os produtos, a gente consegue desafogar muita coisa. Um exemplo é poupança, né? A gente tem, acho que há pouco tempo atrás a gente deixou de ter 1 trilhão, mas a gente tinha R$1 trilhão em poupança. Acho que em agosto teve um dos maiores saques de 2023. Mas tem ali 900 bilhões de reais em poupança. E pensa assim, qual que é a utilidade da minha poupança hoje em dia? Por mais que eu tenha ali pouco dinheiro, etc., tá como investimento, né? Se eu puder dar um super poder para essa poupança dentro do Drex e poder deixar ela de garantia para uma operação para desafogar ali o meu restaurantezinho que tá precisando de um capital de giro barato, né? Eu acho que são produtos como esse de microcrédito que às vezes vão ajudar a desafogar as pessoas, ou igual essa parte do aluguel. O aluguel é uma parte muito sensível ainda nos brasileiros, né? E tem a parte de você, imagina você pagar 30% do aluguel que você paga, mas, poxa, como que isso seria possível? Se você faz um financiamento tokenizado, você não está pagando as parcelas e quando você fizer o 100% do acordo, aí sim você vai ter seu imóvel. Se você tokeniza, a partir do dia 1, você vai ter 1% daquele imóvel, né? Uma fraçãozinha dele. Então, assim, existe um atrito tecnológico que, infelizmente, não ajuda essas pessoas que estão em momentos sensíveis, né? E imagino que com o DeFi a gente começou a tirar esse atrito para uma parcela da população, que é uma parcela de experts, etc. E agora com o Drex ou alguma plataforma governada por uma instituição central, a gente vai conseguir trazer esses serviços muito legais, né, redesenhados para as pessoas comuns do dia a dia usarem. Então eu fico otimista com isso. Infelizmente a gente está com um tempo curto, eu tinha mais 3 perguntas aqui, mas eu vou indo para as considerações finais. A gente sabe que hoje no Brasil a gente tem mais CPFs investindo em cripto do que na B3. São mais de 4 milhões de brasileiros com algum investimento, alguma compra que usam cripto, né? Dito isso, que aproveitando a questão do DeFi, o Banco Central fala muito que quer fazer a ponte com o DeFi. Eu quero saber como que vocês enxergam isso, porque é um mercado descentralizado versus um mercado centralizado. A gente sabe que provavelmente será uma DLT privada por dados sensíveis.
Eu queria escutar um pouco de vocês dessa ponte do DeFi com CDBC. E depois eu vou para a pergunta final, que é aquela perguntinha picante, para a gente ir encerrando. DeFi tem umas lições muito interessantes, tá? O ano passado, o ano de 22, foi o ano dos crashes. Celsius, Voyager, BlockFi, Terra Luna, FTX Alameda, um caos generalizado, né? E 2 grandes crashes foram os crashes da FTX e Terra Luna, né? Foram muito grandes. E existe uma diferença entre eles, né? Um foi um crash de um ambiente baseado em contratos inteligentes, numa blockchain pública aberta e despermissionada, foi Terra Luna, e outro foi um crash de uma empresa caixa preta, né, completamente centralizada e opaca. E nas nossas análises, né, junto com o Orlando, nós cantamos o crash desses 2 ecossistemas. A diferença é, nós falamos sobre o crash de Terra Luna com 3 meses de antecedência. E nós só conseguimos falar sobre o crash da FTX com 2 dias. Por que um você consegue enxergar 3 meses no futuro e por que outro você só consegue enxergar quando não tem mais volta? Porque existe transparência, porque existe isonomia. Quando uma economia é baseada em contratos inteligentes, todos os participantes daquela economia obedecem ao mesmo mecanismo. E isso não acontece no mundo centralizado. O grosso da movimentação e dos grandes acordos no mundo centralizado e no mundo não padronizado, ele acontece pelo telefonema entre pessoas de muito poder. As coisas são arranjadas por baixo dos panos e os participantes que têm maior poder econômico, que é sinônimo de maior poder político, vão ter vias de acesso completamente exclusivas e diferenciadas a esse sistema. E é por essas vias de acesso exclusivo e diferenciado que se alavancam as grandes bolhas que depois estouram e resultam em quantitative easings e bailouts e todo o paranauê que a gente vê acontecer desde 2008 e que tem acelerado fatores como desigualdade econômica, descontrole da inflação, perda de representatividade da classe política na confiança da população e todo o imbróglio que a gente enxerga hoje como uma crise global, de acordo pelo menos com o relatório da BlackRock de 2023, que fala bastante sobre esse assunto. Nós vivemos numa era de crise global e essa crise não é só uma crise econômica, ela é uma crise intrinsecamente de confiança. DeFi, na sua essência, ele resgata aspectos de confiança. Você não coloca o seu dinheiro na mão de outro ser humano, na mão de um gerente que você não sabe quais são os interesses e como é que ele vai manipular aquilo. Você coloca o seu dinheiro na mão de um software. E você tem a visibilidade e a previsibilidade do comportamento daquele software. E é por isso que iniciativas como Aave e Uni, que são agentes financeiros descentralizados, um é um protocolo de como se fosse uma corretora, compra e venda de ativos, outro é uma corretora de empréstimos, né? Você pode pegar dinheiro emprestado e pode emprestar dinheiro. Por que atores como esse passaram ilesos por essa crise? Porque eles não tinham graus de corrupção que permitiam que eles se alavancassem o suficiente para quebrarem na hora que a maré baixa, e como Warren Buffett fala, né, é assim que a maré baixa que a gente vê quem é que tá sem sunga, né, quem é que tá sem roupa de banho. Então acho que DeFi traz essa lição. Sistemas econômicos automatizados, ok? Sem seres humanos em posições intermediárias de poder e sem tantos incentivos econômicos para o jeitinho, para a corrupção e para o favorecimento, são sistemas econômicos mais resilientes. E eu acredito que quando a gente fala de tokenização em real digital, a gente fala em tirar muitas dessas brechas e, por exemplo, ter questões como rastreabilidade de golpes. Apareceu um novo piramideiro, a gente consegue auditar todo o comportamento financeiro desse cara na blockchain. A gente consegue entender as vias que ele está usando para movimentar, para transacionar, para escapar com o dinheiro. A gente consegue ter vários pontos para congelar a operação do cara enquanto a operação começa. Então todos esses benefícios para mim vêm de lições que foram aprendidas e estão sendo amadurecidas no que hoje nós chamamos do meio do DeFi. Tem uma frase do Rodrigo, a gente já citou ele aqui, né? O Rodrigo Henrique da Senasvac, que eu gosto muito, que é assim: o DeFi, qual o Banco Central fala, é tão DeFi quanto possível. Então, assim, a gente não vai ver a Aave, por exemplo, nós não vamos ver isso.
né, aquilo que os puristas, o P2P é absoluto, descentralizado, nós não vamos ver isso. Nós vamos ver o tão descentralizado quanto possível, por um motivo bastante simples. A gente está tratando do banco central. Então, não preciso dizer mais nada, chama Banco Central. Ele, né, esse é o nome, e a função dele é manter a estabilidade da economia, a estabilidade do sistema financeiro e o poder de compra da moeda. E como é que ele faz isso? Controlando tudo. É tão simples quanto isso, e esse é assim no mundo inteiro. Então, acho até às vezes um pouco... Eu entendo os puristas, acho que o interessante do mundo que a gente está construindo é que tem espaço para todo mundo, tem um espaço para o purista, que vai fazer ave, tem o cara que não estou muito afim, eu vou para o sistema tradicional e o outro que vai ficar no meio a meio. Acho isso o melhor dos mundos, porque a coisa mais democrática que tem é ter opção para todo mundo, desde que não mate ninguém, né? Não estamos fazendo mal a ninguém, não vamos matar ninguém, então tá muito bom. Então esse é sobre isso. Então é o tão DeFi quanto possível. Acho que a gente teria só assim, lembrar que algumas coisas que se falam DeFi não são tão DeFi assim. Eu vejo alguns protocolos que, na verdade, vota quem tem token, quem tem mais token vota mais. Então, desculpa, tem dono, e esse dono, quanto mais poder ele tem, mais ele vota, como acontece numa empresa nas ações, como acontece, como o Casta falou, que eu tenho telefone, tenho uma instituição que eu sou muito grande, eu pego o telefone, eu ligo. Então, assim, não vejo diferença nenhuma. A única diferença é que está na blockchain. Tá rastreado. Tudo bem, mas alguém ali mandou e eu estou seguindo. Então, isso as pessoas também, quem está escutando a gente, tem que ficar esperto nisso aí, entendeu? Porque me dá muito calafrio tem muita DAO, que é DAO, mas quem vota é quem tem token. Então, desculpa, cadê a descentralização e autônomos, não sei o quê? Não achei graça. Nossa, então, eu vou polemizar. DAO, pra mim, é um tópico totalmente, tá? Porque exatamente assim, ou você fala que é uma DAO híbrida, porque o cara outro dia falou que era um CEO de uma DAO pra mim. Pronto, então acabou, pronto. Não, o que é isso? Aí o cara falou, não! Eu falei, não. Você não é CEO de uma DAO. Não aí existe você falou, isso. eu não entrevisto o CEO de DAO. Pronto, acabou. Olha, eu concordo com a Cláudia. A questão do descentralizado, eu sinceramente acho que descentralização não é a grande sacada. Que o maior valor que DeFi tem para ensinar não é descentralização, é isonomia e transparência. E você pode ter sistemas centralizados que são isonômicos e transparentes, entendeu? Exato. Não se trata de descentralizar para melhorar. Eu tenho uma máxima tecnofilosófica que eu gosto de falar. É o seguinte... Professor, eu sou sua fã, desculpa. Essa é uma máxima. Uma maçã tokenizada e descentralizada ainda é uma maçã. Então, não é porque você pega alguma coisa e descentraliza ou tokeniza que você melhora. É a mesma coisa, só que tokenizada e descentralizada. Então, trazer transparência para alguma coisa e trazer isonomia para alguma coisa pode ser um grau de benefício muito maior do que, sei lá, agora vamos fazer a Domino's ser uma DAO. Mas ela vai continuar fazendo pizza do mesmo jeito, sei lá, e de repente eu nem vou gostar da pizza. Então eu concordo com a Cláudia. Apesar de DeFi ter o Decentralized no nome, a grande sacada para mim não é essa. É uma coisa que nós não nos tocamos. O benefício é transparência e isonomia, e não necessariamente descentralização. Nossa, perfeita a colocação. É isso aí. Nossa, total. Muito show, fico até sem palavras aqui, mas... Nossa, maravilhoso. Não tenho nem o que falar, não tenho nem roupa pra seguir nessa live mais. Exato, mas eu sigo gostando muito dos produtos, tá? Assim, eu acho que os produtos que existem ali dentro do DeFi que foram construídos são sensacionais. Só que, igual a Uniswap recentemente implementou uma taxa que ficou polêmica, né? A taxa ali no site deles, na interface. Só que na blockchain, se você for usar um agregador que vai usar os contratos da Uniswap, você vai passar por fora dessa taxa. Imagina eu explicar pra minha mãe, pra minha avó, assim, nossa mãe, a Uniswap colocou taxa aqui, ela vai me olhar assim, não sei nem o que é Uniswap, né? Mas são produtos muito legais. Se eu repaginasse aquilo ali, às vezes eu daria acesso a um jeito dela fazer alguma coisa que traria valor pro dia a dia dela. Aí eu acho que assim, vai ser um trabalho muito grande de fazer isso, pegar esses produtos muito legais
e tentar repaginar eles, trazer para um sistema diferente para pessoas diferentes, né? São personas completamente diferentes ali. Perfeito. Vamos, gente, que assunto maravilhoso. A gente vai caminhar então para as considerações finais. A gente falou muito educação, transparência, isonomia agora, né? Acho que são palavras chaves aí para a gente seguir com um ecossistema saudável. A transparência, bons atores do mercado. A gente, como foi que vocês colocaram várias vezes aqui, como toda profissão tem um lado A e o lado B, tem jornalistas ruins, tem advogados maravilhosos, jornalistas péssimos e assim por aí vai. Então, só para a gente concluir, a gente teve uma aceleração bem rápida aqui na CDBC brasileira, no nosso projeto, né? A gente vê também que muitos países de terceiro mundo também buscam essas alternativas aí por conta de suas inflações altas, etc. e tal, e o cripto também. Agora, cada um de vocês, a Cláudia tocou num ponto bem interessante, né? Como foi rápido essa exponencial aí da nossa criação de todo esse projeto piloto, de tanta gente envolvida. Como é que vocês enxergam o Brasil tokenizado daqui entre 5 e 10 anos? Vocês estão vendo a CDBC já sendo usada, as pessoas estão usando sem saber que elas estão usando, e como é que vocês... Um exercício de futurologia, eu sei que é a pergunta de $1 milhão, tá? Mas pela experiência de vocês, a gente acompanha as curvas tecnológicas do mundo, então, né, existe aí um pensamento. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês estão olhando daqui para frente. Joia, eu fiquei até pensando aqui, olhando para cima, no que dizer. Mas eu acho que em 5, 10 anos, eu acho que blockchain já está se tornando commodity, e até então, até lá, 5, 10 anos, vai ser igual a gente usa vários protocolos que estão na internet, a gente não tem nem ideia, né? Assim, seja TCP ou DP, que são várias, assim, coisas de baixíssimo nível, que estão na infraestrutura, que a gente nem sabe. Acredito que blockchain seja a mesma coisa, só que diferente dessas, vai ser uma coisa que vai estar mais no nosso vocabulário. Então, assim, acho que vai ser uma tecnologia que, às vezes, blockchain vai ser só uma parte da solução, só que a gente vai chamar aquilo de blockchain, entendeu? E vai falar que é um produto em blockchain, etc. E eu vejo que o Brasil, assim, o Drex, no final de tudo, essa é uma frase até importante, acho que a Clarissa que trouxe ela. No final, a entrega do piloto do Drex vai ser um relatório. E, tipo assim, o que rolou e o que aprendemos. A parte de produção é outra etapa. Então, assim, o final do piloto vai ser um relatório. Eu acho que daqui 5, 10 anos, a gente já vai estar, por exemplo, decidido se o Detran vai ter uma blockchain dele ou vai usar a nossa, né? Os cartórios vão pegar a blockchain, porque existe uma blockchain dos cartórios, e vão trazer para o Drex, como vai ser, né? E eu acredito que a gente vai continuar aprendendo com o DeFi. Igual a Celo está indo agora para uma Layer 2, está tendo todo um processo de mudança da blockchain, talvez várias outras vão sair aglutinando e virando poucas blockchains. Mas acho que daqui 5 anos a gente vai ter produtos completamente diferentes. E tudo, essa história de real world assets, eu acho que vai realmente começar a pegar a partir dos 5 para 10 anos, que é uma coisa difícil. Eu acho que vai ser um processo mais lento do que muita gente acredita. Mas eu sigo bem otimista. Eu acho que a gente chegou num ponto em que não dá para ir para trás, sabe? Acho que daqui para frente, só para cima. Clau? Quando alguém faz essa pergunta, que eu também costumo fazer, eu me lembro do que o Vitalik escreveu no paper dele, assim, não dá para imaginar hoje o que dá para fazer com o Ethereum, né? Isso ele escreveu, foi o paper já de 2014. Então é a mesma coisa. Eu não consigo imaginar onde a gente vai chegar, porque eu acho que as possibilidades são tão grandes. Acho interessante isso, né, que o Banco Central falasse, não, olha, a gente no final vai ter um relatório, mas os produtos quem criam são vocês, né, porque é isso que o Banco Central está fazendo. Vocês vão testar, vamos ver, privacidade, mas no final, minha gente, o produto quem cria são vocês, eu não vou criar produto. E o BC fez uma consulta pública com a sociedade, achei bem interessante também essa questão de abrir. O BC está muito aberto ao diálogo, a própria CVM, eu acho isso fundamental para a gente. Mas acho que é isso, acho que até porque a gente tem esse histórico de ser inovador em sistema financeiro, né, especialmente bancário, e porque a gente tem necessidade de... Porque isso também, quando a gente está falando de diferença aqui dos Estados Unidos, assim, a gente tem diferenças, a gente tem uma dívida social muito grande, e a tecnologia ela tem uma capacidade de melhorar isso. Não é a única coisa que melhora, mas ela tem uma capacidade de ajudar.
Então, acho que isso vai também trazer benefícios. Se a gente for pensar, por exemplo, eu sou uma grande instituição, para mim custa caro ficar vendendo token de R$1, mas se eu sou uma fintech, talvez valha a pena. Tá, estou exagerando aqui, né, no valor. Assim, eu não vou vender um token de R$10, né, se eu sou um banco, mas talvez a fintech venda, e talvez aí você pegue mais gente. Então, acho que eu concordo com o Muniz, acho que o Real World Asset vai pegar, mas acho que vai ser tudo uma grande surpresa, um grande teste, né? O que vai dar certo e o que não vai. Mas acho também, eu só não sei se é daqui a 5 anos, às vezes eu acho que vai ser mais rápido. Muito embora o Drex vai ser em etapas, né? Eu acho. Então, talvez seja 5 anos. Mas eu, sei lá, do jeito que a gente gosta de uma tecnologia, talvez vá até mais rápido. A previsão do BC. Porque a verdade, gente, é a seguinte, vamos combinar. Quem é que resiste a uma coisa que é mais eficiente, que pode ter um custo menor, que pode criar novo produto e que eu trago mais gente para comprar esse produto e eu vou ganhar mais dinheiro? Quem resiste? Irresistível! Irresistível. Então pronto. Então, eu não sei, eu acho até que em menos de 5 anos a gente vai ter isso mais acelerado, mas em grande escala, sim. Ô, Cláudio, passar o chocolatinho aqui na boca da criança e sair correndo, né? Ah, gente, imagina, eu sempre falo, gente, como que banco não vai entrar nisso? Porque os bancos podem entrar, mas é óbvio, né? Eficiência, custo, produto novo. Aumento minha base. Pô, até eu que sou mais boba. Se eu tivesse um banco, eu entraria. Ué, não é à toa, né? O Itaú já tem o maior departamento de blockchain da América Latina. O Inter tá aí também, né? Outros bancos. Pô, é óbvio. Eu entrevistei recentemente sobre esse dado. Os benefícios são muito claros, né? Muito claros para a instituição, para o cliente. Então, é muito claro. Né? Professor? Olha, a internet foi concebida no ano de 1969 dentro de um braço de defesa do governo norte-americano, chamado ARPA, depois DARPA. Ela encontrou o seu encaixe com a humanidade 30 anos depois, no começo dos anos 2000, e varreu a face da Terra em 10 anos. E parece que a gente sempre teve a internet nas nossas vidas, né? Mas a internet como forma prevalente de interação humana, como é hoje, ela vem de 13 anos atrás, gente. Tipo, 13 anos. Minha filha era pequenininha, sacou? Então, 30 anos para uma invenção encaixar. Só que ela encaixou de uma forma que em 10 anos ela varreu a face da Terra e transformou tudo. Então, quando a gente fala de um futuro, de toda essa amálgama que envolve CBDC, DeFi, experimentos com blockchain, que não são só experimentos de ordem econômica, são experimentos de ordem social, são experimentos de ordem política, mesmo no embrião das DAOs capengas que a gente tem hoje. Cara, até onde isso vai chegar no intervalo de 5 anos? Eu acho que 5 anos é um intervalo nebuloso, porque deve ser alguma coisa no meio do caminho. Mas se a gente vê que a internet é capaz de varrer a face da Terra em 10 anos, o resultado da eclosão dessas tecnologias não é capaz de fazer com a gente em mais 10 anos. A gente pode estar em lugares que a gente nem sonhava ainda no nosso tempo de vida. Então, eu acredito, cara, que a gente vai ver, sim, muitos intermediários caindo. Porque mesmo que não seja pela via do Drex, o sistema de saúde catalogou as nossas vacinas em blockchain, vamos fazer o sistema de identidade em cima de blockchain, a infraestrutura dos cartórios é blockchain. Então, cara, acho que vai chegar uma hora que talvez Drex como Drex seja só o seguinte, galera, a blockchain já está em todo lugar. Vamos só pegar finalmente a moeda e colocar aqui no meio pra gente não ter que ficar passando nos bancos comerciais indo e voltando. A gente oferece uma infraestrutura comum e aí a gente fecha o circuito. Mas eu acho que é inevitável, porque a blockchain vai tomar conta desses meios. Ou o Drex vai entrar para ser a cola, ou se ele não entrar, alguma outra coisa vai entrar no lugar, porque vai ser necessário. Se tudo é eficiente e a moeda se torna o gargalo, cara, as pessoas vão abandonar a moeda. Então, realmente, eu entendo o grau de urgência que os visionários que estão hoje tocando isso no Bacen enxergam. A adoção é inevitável. Então, a gente tem que garantir que a intermediação de todo esse movimento
de disrupção tecnológica ainda esteja balizado na força de lei, na capacidade do Estado de regular, de colocar regras saudáveis, do Banco Central de ter algum tipo de autonomia para gerir. Então eu acho que o Drex ele vem mais como uma cola final de uma amálgama de coisas do que como o grande propulsor que do Drex vai emanar para a sociedade inteira, entendeu? E o intervalo de 5 a 10 anos é um intervalo bem razoável para a gente saber se realmente vai ser essa linha ou não. Eu quero só agradecer imensamente vocês, que são incríveis. De verdade, era uma conversa que por mim estenderia aí mais umas 3 horas. A gente abre 3 garrafas de vinho. Vamos lá, vamos pro bar, gente. Vamos fazer um fim de tarde agora. Aproveitar que é sexta-feira, né? Amanhã é sábado. Fazer um fim de agora. Vinho, tudo bem. Mandar inbox no grupo. E obrigado. É uma discussão muito saudável, muito importante, para a gente colocar aqui os pontos de vista, falar dos gargalos da sociedade. Então a gente precisa de um mercado mais igualitário, transparente, né? Muita educação. Essa é a conclusão. Sabendo aí que a gente tem a gente tá, na verdade, falando de uma mudança a gente nunca teve uma mudança tão pesada, tão significativa na economia global, né? A economia sempre foi desse jeito. E agora a gente tá falando, gente, vai ser tokenizado, né? Vai ser isso, vai ser DeFi, vai ser cripto, enfim. Então é uma discussão sem fim, maravilhosa. Só quero agradecer vocês as contribuições, dizer que tô aqui, quero seguir nessa conversa maravilhosa. Obrigada, gente. Muito obrigada, Bruno, Cláudia, Casta, Nicole, que não conseguiu voltar, gente, mas também trouxe uma grande contribuição aqui para esse grupo. Obrigada, Uai, obrigada, Bloco Café. E é isso, espero ser convidada mais vezes. Aqui, agradecer também, tá? Aline, obrigado pela intermediação aqui. Adorei ficar ao lado desse pessoal aqui. Uai, obrigado pela oportunidade. E acho muito importante esse papel de vocês, de educar e construir esses espaços para diálogo. Tanto também dos co-participantes aqui, o papel deles é muito importante nisso tudo. É Bloco Café ou Bloco Café? Bloco Café. Ah, tá. Bloco Café. Não, fiquei na dúvida Bloco aqui, Café. né? A louca. Poxa, eu que agradeço. Foi mesmo muito legal. Finalizamos mesmo, fizemos jus ao nome, que é Especial CBDC. Eu aprendi um monte com vocês. Eu acho que vocês tocaram em pontos muito importantes. A gente ter em mente essa questão do papel educacional, né? Então, ter esse material disponível para a população brasileira é muito importante. Mas assim, quero agradecer Nicole, que já não está mais aqui, mas muito obrigado pelas considerações. Casta, Cláudia, Moniz, e claro, a Aline, que maestria, trouxe ali as pitadinhas polêmicas, que é muito importante. E eu também queria fazer uma menção honrosa e registrar também um agradecimento mega especial para Guta Nascimento, ela que foi uma luz aí que guiou o nosso caminho desde a concepção desse especial. Então, aliás, a Cláudia e a Aline foram sugestões da Guta Nascimento aqui nesse painel. Então, muito obrigado. Guta Nascimento, um beijo enorme para você. Você é muito especial aqui para o Bloco Café. Também não posso deixar de mencionar os nossos parceiros incríveis que tornaram esse especial ainda mais espetacular. Um grande abraço da Zcast Brasil, que não só patrocinou o especial, mas também trouxe valiosas perspectivas sobre a privacidade. Aos nossos parceiros de mídia Modular Cripto, Bolha Cripto, Bin Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra, muito obrigado por voar junto conosco nesse especial. O especial Bloco Café CBDC chegou ao fim, mas na próxima semana voltaremos à programação normal do Bloco Café, tá? Então, até semana que vem. Eu quero agradecer do fundo do coração também a companhia e o carinho da comunidade, de todo mundo que tem interagido com a gente nas nossas redes sociais. Porra, eu confesso que eu fiquei apreensivo de lançar esse especial, principalmente pela resposta, como ele seria recebido pela comunidade Web3, mas a resposta foi incrível, então muito legal. Tivemos conversas sensacionais ao longo desse mês. E eu espero que o Bloco Café, junto com todos esses parceiros, todas essas mentes que contribuíram, não só hoje no painel, mas também em todo especial, que a gente possa ter contribuído para o assunto, no seu entendimento, enfim. Encerramos aqui, mas nos vemos semana que vem. Até lá, pessoal. Beijo. Beijo, obrigada, Guta. Uau! Chegamos ao fim desta jornada no mundo das CBDCs.
Eu espero que este conteúdo tenha ajudado a compreender melhor os fundamentos deste novo dinheiro programável, que nada mais é que um contrato inteligente e executável incorporado na moeda fiduciária. Esse especial também destacou a importância da privacidade em nossas vidas ultraconectadas neste espaço digital, trouxe exemplos de como a indústria pretende aplicar isso à sociedade e até mesmo alguns movimentos do Banco Central do Brasil que nos permitiu ter maior entendimento sobre o tema. Foi magnífico entregar este material tão qualificado para você e disponibilizá-lo gratuitamente a toda a população. Muito obrigada a você que está sempre conosco e nos acompanhou durante este mês de outubro. Sem palavras, o especial Bloco Café CBDC tem o patrocínio da Zcash Brasil e o apoio de Modular Cripto, Bolha Cripto, Bean Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Antes de soltar o jazz, eu tenho 2 recadinhos para você. Você pediu e a gente ouviu. O mint do NFT Bloco Café 1 ano foi estendido por mais um mês. Porém, agora o valor do mint é um pouco mais caro, 0,01 Ether. Lembro que ao mintar o NFT de 1 ano do Bloco Café, você aumenta as suas chances de airdrop da Zora. Apoie o Bloco Café, tem essa história em sua carteira e você ainda pode ficar elegível para ganhar uma graninha. O segundo recado é a senha ProPoap dessa semana, #painel. Comente #painel no post fixado do X que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!